Pessoal, a gente vai falar de atraso na entrega do empreendimento, atraso na entrega do imóvel, é algo extremamente corriqueiro. Por quê? Porque, pessoal, fazer um empreendimento imobiliário, uma incorporação imobiliária, é tão complexo, envolve tantas coisas para a incorporadora, para a construtora, que mesmo aquela construtora de boa fé, mesmo aquela construtora diligente, muitas vezes atrasa. Por quê? Às vezes acontece um desaquecimento do mercado, escassez de mão de obra, problema de chuva, atraso com fornecedores, às vezes o alvará de corpo de bombeiros atrasou, o AVCB, às vezes o habite por parte da prefeitura atrasou por algum motivo burocrático. Então, agentes externos, eventos exógenos ao contrato, são passíveis de ocorrer numa incorporação imobiliária, dada a magnitude do empreendimento dessa natureza. Então, o atraso na entrega do imóvel é algo muito corriqueiro para o advogado que milita na defesa do consumidor no mercado imobiliário. Eu tenho não sei quantas ações, eu poderia até pedir para o pessoal do meu escritório puxar, mas são centenas com S, não sei se são 300, 400, 200, eu não sei exatamente, ações envolvendo atraso na entrega do imóvel. Por quê? Porque realmente é muito complexo um empreendimento imobiliário. É lógico que as construtoras, as incorporadoras, têm um pouquinho de colher de chá. A jurisprudência, assim como a nova lei do distrato, reconhecendo a complexidade que é um empreendimento imobiliário, deu uma colher de chá também para a loteadora, para a construtora, para a incorporadora. Pessoal, é engraçado que muitos advogados ainda não sabem o que é incorporação imobiliária. Pessoal, muito simples. A incorporação imobiliária, esquece questões conceituais estritamente jurídicas, para não ter erro. Deixa eu ver se tem algum comentário que não tem. A incorporação, pessoal, eu estou com o ring light aqui, me olhou um pouco sensível à claridade, às vezes eu não consigo enxergar direito se estão escrevendo alguma coisa. A incorporação imobiliária nada mais é do que a compra e venda de um imóvel na planta. Então a incorporadora ela compra um terreno grande, gigantesco, a gente chama de matrícula mãe. E essa compra, futuramente, eles vão levantar blocos, levantar prédios, normalmente condomínios edilícios, mas sempre condomínio, e cada imóvel vai ter uma matrícula individualizada. Então, nada mais é do que comprar um imóvel na planta, que vai se tornar um condomínio, e que cada imóvel vai ter uma matrícula individualizada, mas no primeiro momento é uma matrícula mãe, da qual futuramente cada comprador, cada adquirente vai ter seu imóvel próprio, com uma matrícula individualizada própria. Então, pessoal, é muito complexo a questão da incorporação imobiliária, não só a parte documental, de aprovação por parte do incorporador, tem muitos colegas advogados que atuam aí defendendo as construtoras e também na parte burocrática de incorporação imobiliária. Eu falo brincando para os colegas, são os nossos colegas despachantes, estou brincando, enfim, mas é bem complexo. Então, muitas vezes a construtora ela colocou um prazo adequado de entrega, mas não conseguiu observar por inúmeros fatores, os mais comuns: atraso no habite, atraso no AVCB, alvará de corpo de bombeiros, escassez de mão de obra, algum tipo de greve. Lembra aquela greve dos caminhoneiros, por exemplo? Isso impacta na construção civil, problema de chuva, enfim, uma série de coisas a gente chama de eventos exógenos ao contrato que podem impactar no atraso do empreendimento. E é um mercado jurídico, pessoal, que além de envolver um drama para o consumidor, porque comprar na planta envolve um risco emocional ao cliente, é muito rentável para a advocacia. É um mercado jurídico muito rentável. Não somente atuar com direito imobiliário voltado para o consumidor é extremamente rentável, mas dentro do direito imobiliário voltado para o consumidor tem algumas ações em específico que são muito rentáveis. Uma delas é quando há o atraso na entrega do empreendimento. Tá bom? Pessoal, vamos dar seguimento aqui ao que realmente é importante. A primeira coisa que o advogado tem que saber: quando que há o atraso? Eu sei que tem alunos meus aqui na live, sei que tem pessoas que já me seguem já há algum tempo
e já sabe dessa resposta. O atraso ocorre quando há o ultrapassar do prazo previsto no quadro resumo. É isso, pessoal, encerramos a live, é isso aí, tô brincando. Evidentemente que o atraso, muitas vezes, ele não é tão simples de ser identificado. E parece balela, mas não é. Ontem eu fiz uma mentoria com um aluno e realmente a situação, se ele demandaria um pouco mais de experiência para identificar o atraso na entrega. Então, o atraso na entrega do imóvel, primeira coisa, quando há o atraso, tem a data prevista de entrega no quadro resumo. Rodolfo, o que é o quadro resumo do contrato? O quadro resumo nada mais é do que a parte do compromisso de compra e venda mais artesanal, onde tem o nome do comprador, onde tem o nome da construtora, normalmente a SPE, Sociedade de Propósito Específica, né? Com a razão social, CNPJ, tem o preço, a entrada, o sinal, as parcelas intermediárias, o índice de correção monetária, né? O INCC, enfim, tem também a unidade que ele está comprando, o número do apartamento, o número do bloco, qual que é o nome do empreendimento. Então o quadro resumo é a parte artesanal, porque o contrato mesmo de adesão, o compromisso particular de compra e venda padrão, vulgarmente a gente chama de condições gerais, é igual de todo mundo. Você pegar um empreendimento imobiliário, não importa quantos apartamentos tem, quantos lotes tem, vai ser rigorosamente igual aos contratos. Contrato massificado, contrato de adesão. Eu já até peguei contratos diferentes no mesmo empreendimento. Mas por quê? Porque mudou a construtora. Na verdade não que mudou a construtora, houve uma alteração de sócio, mudou o corpo jurídico, e aí eles fizeram um contrato um pouquinho mais adequado, e eu percebi que de um determinado período para frente tinha um contrato diferente no mesmo empreendimento. Mas não é tão comum. Então, no quadro resumo, obrigatoriamente tem que ter expresso de maneira clara e inteligível a data de entrega. Tanto essa informação é tão importante, parece tão básica, né? Que a nova lei do distrato, inclusive a nova lei do distrato, que é a Lei 13.786 de 2018, ela positivou as informações obrigatórias que devem constar no quadro resumo. Tanto é que, se não tiver no quadro resumo expressamente a data prevista para o auto de conclusão da obra, do habite, isto é, da entrega do imóvel, é caso, inclusive, do consumidor poder notificar a construtora ou a loteadora, pedindo para que ela adite esta informação, sob pena, inclusive, de resolução contratual motivada por uma resolução contratual por culpa da construtora. Então, se a construtora não especificar a data de maneira clara, transparente e inteligível, ela pode sofrer aí uma ação de rescisão contratual, de resolução do contrato, tendo que devolver tudo que o cliente pagou, mais a multa contratual, porque simplesmente não tinha a informação da data prevista para entrega, foi notificado, não emendou esta informação no quadro resumo dentro de 30 dias e o consumidor optou então por exercer o seu direito potestativo, ou seja, sujeitar à construtora aquilo que ele quer, optando pelo distrato. Mas o que acontece? A nova lei do distrato, que é a Lei 13.786 de 27 de dezembro de 2018, que entrou em vigor quando fora publicada, isto é, em 28 de dezembro de 2018, ela positivou que a jurisprudência já estava assinalando, perfilhando. Tema 996 do Superior Tribunal de Justiça, e quando eu falo tema 996 do Superior Tribunal de Justiça, significa que eu estou falando de um tema submetido ao rito dos recursos repetitivos e, portanto, tem caráter vinculante. A magistratura nacional, não importa a comarca que seja, do interior do estado de São Paulo ao interior do Maranhão, ao interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, não importa, do sul ao norte, tem caráter vinculante. A magistratura tem que seguir os entendimentos pacificados em sede de ritos de recursos repetitivos, que é os famosos temas
do STJ. O tema 996 do STJ, se vocês não tiverem a oportunidade de ver essa live até o final, é importante que vocês consigam fazer esse esforço, por mais que vocês estejam cansados agora, que eu tenho certeza disso. No final eu vou falar um pouco de captação de clientes nessa área, como rentabilizar isso daí. Então é importante você ficar até o final. Mas o tema 996, se você não tem a oportunidade de ficar nessa live, depois bata tema 996 do STJ, leia e assimile, porque é um tema muito importante que todo advogado que atua com o direito do consumidor, sobretudo no mercado imobiliário, tem que ter na ponta da língua. Tá? Foi um divisor de águas para esse tipo de ação. Tá? Então, por que se discutiu muito uma questão tão básica, né? Vocês podem me perguntar, Rodolfo, que ridículo! Nossa, ficar discutindo uma questão relacionada a ter um prazo claro, inteligível, determinado. Pessoal, era muito comum, não só por parte da MRV, por parte de outras grandes construtoras, independentemente do padrão delas, era muito comum as construtoras colocarem no quadro resumo prazo previsto para entrega da unidade, o prazo previsto para entrega da obra, o prazo previsto para entrega das chaves, o prazo previsto para o auto de conclusão da obra e do habite-se. Pessoal, eu falo alguns sinônimos porque eu sei que tem colegas aqui de vários estados do país. E a depender da regionalidade, há certas culturas de nomenclatura. O prazo da entrega da unidade imobiliária vinculando a algo futuro e incerto, cuja diligência não corre às expensas do consumidor. Como assim, Rodolfo? Era muito comum as construtoras colocarem no quadro resumo algo mais ou menos assim: prazo previsto para entrega do imóvel, 30 meses após o registro do contrato de financiamento no cartório de registro de imóveis. Pessoal, quando se trata de compra e venda de imóvel na planta, a grande maioria dos casos, o consumidor não tem o dinheiro à vista. Então ele assina com a construtora, paga algumas parcelas da entrada e logo, pouco tempo depois, ele é chamado para assinar um contrato de financiamento. E o banco vai liberando o dinheiro aprovado em nome do adquirente para a construtora de acordo com o percentual de evolução da obra. Daí vem a cobrança dos juros de obra, por exemplo. Mas a gente vai entrar um pouco mais adiante. Então o que acontece? Imagina, você pega um quadro resumo e tem lá 30 meses após o registro do contrato de financiamento. Qual que é a data para entrega? Ela está vinculada a um evento futuro e incerto. Tem até uma previsibilidade, a partir do registro do contrato de financiamento no cartório de registro de imóveis, 30 meses. Tudo bem, mas quando que esse contrato vai ser registrado? Eu, consumidor, só assinei com a construtora, nem assinei com o banco ainda. Quando que vai entregar a minha unidade? Aí tem aquela questão, né? O corretor fala, não, fica tranquilo, isso aí vai entregar em menos de 2 anos, 1 ano e meio, 10 meses, não, no final do ano está entregue. Aquela conversa de corretor, um abraço aos meus amigos corretores, mas a gente sabe que esse tipo de previsão contratual já foi considerada, como é considerada, totalmente abusiva, pacificada já no país inteiro, pelo tema 996 do STJ. Então, se vocês se depararem com um contrato que conste 26 meses após o registro, 30 meses após o registro, saiba que isso é um prazo totalmente ilegal. Se tiver no âmbito da nova lei do distrato, você pode notificar a construtora para que ela informe de maneira clara, precisa, quando que vai entregar, sob pena de resolução do contrato por culpa da construtora, tendo que devolver tudo que o consumidor pagou. Porque distrato por culpa dela. E se de repente o seu cliente não quiser o distrato, você pode simplesmente considerar a partir da assinatura do contrato. Se não houver uma data mais vantajosa para o consumidor. Como assim, Rodolfo? Pessoal, é muito comum nós nos depararmos com verdadeiros labirintos informativos. Você pega o contrato da construtora, está uma data. Você puxa o memorial de incorporação, onde foi aprovado o projeto, porque eles têm que colocar uma data prevista para a entrega da obra, no cronograma de obra. Está outra data. Aí o cliente assinou o contrato de financiamento pouco tempo depois, porque a grande maioria da massa consumerista nacional financia a compra e venda dos imóveis mesmo na planta,
eles não têm dinheiro para custear todo o preço e o financiamento ele é assinado durante a fase de construção. É assim em 100% dos casos. Quando eu falo 100%, é lógico que se a pessoa teve dinheiro para comprar à vista, não seria o caso, mas é quase que 100% dos casos, por exemplo, do programa Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, né, seja financiado pela Caixa, pelo Banco do Brasil. Mas pouco tempo depois o consumidor é chamado para assinar o contrato de financiamento. E aí ele assina o contrato de financiamento e o contrato de financiamento tem uma data diferente de entrega. E o contrato de financiamento, que é posterior ao compromisso de compra e venda, óbvio que conditio sine qua non, condição sine qua non, é um contrato coligado. O contrato de financiamento só existe em razão da existência prévia de um contrato de compra e venda com a construtora. E aí você pega o contrato de financiamento e tem uma data diferente. Lembrando que pessoal, que a construtora assina o contrato de financiamento junto com o teu cliente. Ela assina, né, como terceira interveniente, né? Ela assina, então ela não pode alegar desconhecimento do teor do contrato de financiamento. E mais, muita gente não sabe, mas a construtora ela figura como responsável solidária, uma espécie de avalista ou fiadora, né? Sem entrar no que é uma coisa ou outra, mas ela assume uma responsabilidade solidária junto com o consumidor dos juros de obra. Exatamente. Óbvio que da fase de amortização, do financiamento propriamente dito, que vai ser aquelas parcelas que o consumidor vai pagar após receber as chaves, a parcela 1, a parcela 2, num total de 30 anos, por exemplo, 360 meses, a construtora não é fiadora, não é avalista, não responde solidariamente em relação ao pagamento da fase de amortização. Mas dos juros de obra é. Por quê? Porque o banco ele não libera o dinheiro à vista para a construtora. Por quê? Porque a garantia do banco é um imóvel que ainda não existe, não está pronto. Foi comprado na planta pelo adquirente. Então o banco ele vai liberando o dinheiro aprovado, vamos supor, aprovou R$120 mil no nome do consumidor. Ele libera os R$120 mil de acordo com o percentual de evolução da obra. Então normalmente, ou a cada mês ou a cada 2 meses, vai um engenheiro do banco analisar o percentual de evolução da obra. A obra evoluiu 5% nesse último período. Então vamos aprovar o repasse de 5% dos financiamentos já aprovados em nome dos adquirentes. E aí o banco aprova de acordo com o percentual de evolução da obra. Como já está liberando dinheiro durante a construção, ela começa a cobrar os juros sobre o capital liberado. E os juros de obra vai incidindo sobre o montante financeiro que está sendo liberado durante a fase de construção para a construtora. Então a construtora não recebe aquele dinheirão à vista do banco. O banco não é bobo. E se a construtora quebrar? E se a construtora se tornar insolvente? E se o empreendimento for levantado em cima de alguma questão ambiental, lençol freático, ou alguma questão que não poderia, e o Ministério Público vem e entra com embargos do empreendimento? O banco não é idiota, ele não libera o dinheiro à vista para a construtora, vai liberando de acordo com o percentual de evolução da obra. Tá? Eu vi que fizeram uma pergunta aqui. Doutor, mas estamos falando exclusivamente de contrato de apoio à produção, no caso? Nossa, não faço a menor ideia do que significa essa pergunta, tá? Najimota, não entendi o que você quis dizer com isso. Aqui eu estou falando de atraso na entrega dos empreendimentos imobiliários, onde há relação de consumo. O consumidor compra um imóvel e a construtora atrasa a entrega, ou a loteadora atrasa a entrega do lote. Tá? Aqui eu sou um advogado que defende o consumidor no mercado imobiliário. De repente refaz essa pergunta ou me manda no direct depois. Mas aí, pessoal, quem fizer pergunta agora eu vou deixar para responder no final, senão eu perco o fio da meada. Eu entro numa veia de responder e acabo me perdendo aqui, prejudicando o tema da live. Tá? Então, por isso que o juros de obra ele começa pequenininho, porque ele incide sobre o montante financeiro já recebido pela construtora durante a fase de construção. Entendeu? Então, os juros de obra ele começa numa parcela menor. Quanto mais próximo da entrega das chaves, maior é a parcela dos juros de obra. Por quê? Porque a base de cálculo dos juros de obra, que é a mesma taxa de juros do contrato de financiamento,
aumentou. Se a taxa do juros de obra incide sobre o montante financeiro já liberado para a construtora, conforme vai aumentando esse volume financeiro, aumenta, por conseguinte, a parcela mensal do juros de obra. Tá? Então, pessoal, imagina que você se depara com que o contrato de financiamento tem uma data diferente de entrega. E aí? Você pega o quadro resumo do contrato, uma data diferente. No memorial, no cronograma de obra, onde foi aprovado o projeto, uma data diferente. O contrato de financiamento, uma data diferente. Existe, pessoal, um universo paralelo, que é o direito imobiliário voltado para o consumidor. O direito imobiliário numa relação de consumo é completamente diferente de compra e venda de pessoas onde não se aplica uma relação de consumo. É totalmente diferente, é um universo paralelo. Tem temas próprios do STJ, súmulas próprias, IRDRs próprios, né? Para quem não sabe o que é IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Numa situação onde tem datas divergentes de prazo de entrega, o juiz é obrigado a interpretar aquilo que é mais favorável ao consumidor. E isso não sou eu que estou falando, não. É o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. E mais, o próprio Código Civil, quando fala lá no artigo 423, o artigo 423 do Código Civil, fala do quê? Do princípio pró-aderente. Em contratos de adesão, as cláusulas contratuais, em outras palavras, tá? Eu não estou falando aqui ipsis literis a dicção desse artigo. Em contratos de adesão, o juiz deve interpretar, no caso, deve-se interpretar, nós todos, né? Devemos interpretar o que é mais favorável ao aderente, por se tratar de contrato de adesão. Princípio indúbio pró-aderente, lá estampado no artigo 423 do Código Civil, em cotejo com o artigo 47 do CDC. Pessoal, teoria do diálogo das fontes. Ora nós vamos nos valer do Código de Defesa do Consumidor, ora do Código Civil, tá bom? Teoria do diálogo das fontes. O ordenamento jurídico é uno. Então a gente tem dispositivos do Código Civil que a gente tem que invocar em inúmeros casos onde se aplica a relação de consumo. Nós temos que nos valermos do Código Civil. Quer um exemplo? Prazo de garantia do imóvel, que as construtoras não costumam respeitar. Está lá no artigo 618 do Código Civil. O apartamento foi entregue menor e o consumidor quer um abatimento proporcional do preço, ele quer ficar com o imóvel, não quer rescindir. Está lá no artigo 500 do Código Civil, que prevê a ação quanti minores. A construtora tem uma margem de erro de 1/20, ela pode errar em 5% na dimensão do imóvel. Está lá no parágrafo do artigo 500 do Código Civil. São inúmeros dispositivos do Código Civil em cotejo com os dispositivos consumeristas que vão nos trazer supedâneo jurídico para resolver a contenda, como fonte material do direito. Tá? Teoria do diálogo das fontes. Pessoal, então o atraso ele sempre vai ocorrer numa situação onde você identificou o que é mais favorável ao consumidor. Por exemplo, se o contrato de financiamento tem uma data mais recente de entrega, ela tem que se sobrepor ao que está no quadro resumo da construtora. Quer ver um outro exemplo? Imagine que por algum equívoco, os informes publicitários da construtora, muito comum para fomentar a venda, colocou no site que a entrega vai ser em tal data, mas no contrato está diferente, no contrato de financiamento está diferente. Princípio da vinculação da oferta. Artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. A oferta propagada, a propaganda veiculada, ela torna parte integrante ao contrato. Ela se incorpora ao contrato. Universo paralelo quando se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, tem a data prevista para entrega, que você precisa identificar e ver qual é a data mais favorável ao consumidor, mormente em razão da existência do artigo 47 do CDC em cotejo com o artigo 423 do Código Civil. Pois bem, e o tal do prazo de 180 dias? Muitos de vocês já sabem, o prazo de 180 dias não é um prazo legal. A lei não estipula este prazo de maneira automática,
Rodolfo, a nova lei do distrato dispôs sim na lei 13.786 de 2018. Não, ela apenas concede validade à cláusula. Ela precisa estar expressa. Então o prazo de 180 dias não é uma presunção automática que as construtoras têm, que as incorporadoras têm. Precisa estar expressamente previsto no contrato a existência do prazo de 180 dias. Inclusive, eu já peguei empreendimentos recentes ainda que não têm um prazo de 180 dias. Portanto, da data prevista de entrega, que consta no quadro resumo... Espera aí, estão me ligaram aqui. Então, portanto, no prazo previsto de entrega constante no quadro resumo, soma-se o prazo de 180 dias se tiver a cláusula de tolerância de 180 dias. Portanto, a nova lei do distrato positivou o que a jurisprudência já referendava. A jurisprudência, antes da nova lei do distrato entrar em vigor, já falava. Porque nós que advogamos na área consumerista, no mercado imobiliário já há um bom tempo, era uma balbúrdia. Né? Tinha juiz que considerava o prazo de 180 dias como uma praxe de mercado. Tinha juiz que falava não, o prazo de 180 dias há que estar expressamente previsto no contrato para respeitar o princípio da informação e da transparência, inserto lá no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Então era meio polêmico. Veio a jurisprudência, consolidou o entendimento de que o prazo de 180 dias precisa estar expressamente pactuado. Ele não se presume. E aí a nova lei positivou esse entendimento que a jurisprudência já estava obtemperando, tá bom? Lembrando que o prazo de 180 dias, ele não pode ser contado de maneira útil, não são 180 dias úteis, são 180 dias corridos. E não pode ter uma cláusula maior do que 180 dias, é até 180 dias. Né? Eu já peguei casos que a construtora colocou uma cláusula de que poderia ter mais do que 180 dias, né? Então, quer dizer, aquelas cláusulas que a construtora coloca, prazo de tolerância 180 dias, só que ainda poderá ter um acréscimo ao prazo de tolerância caso ocorra embargos do empreendimento, escassez de mão de obra, desaquecimento do mercado, greve, chuva, alguma coisa relacionada a isso. Pessoal, não adianta. Passou do prazo de 180 dias, Zé Fini, como diz meu tio. Inês é morta, acabou, não tem conversa. Eu vou falar depois da questão da pandemia e tal, mas a rigor, numa situação normal, numa situação de CNTP, quem lembra de CNTP? Condições normais de temperatura e pressão, né? A gente aprendia na época do colegial. Em condições normais, pessoal, passou de 180 dias, acabou, não tem conversa. É lógico que o prazo de 180 dias pode sim ser aplicado. A construtora pode usar o prazo de 180 dias sem justificar. Eu lembro que até recentemente eu vi um advogado dando uma entrevista no empreendimento que atrasou numa cidade aqui próxima, né? Eu vi uma entrevista dele na IPTV e ele estava falando que o pessoal ficou pé da vida porque atrasou a entrega e ainda estava tendo cobrança de juros de obra, uma série de coisas e tal. Gerou aquele burburinho, a IPTV foi lá, entrevistou o advogado e o advogado falou, olha, o prazo de 180 dias... a construtora pode usar, mas só pode usar de maneira motivada, tem que justificar o uso. Negativo. Nem a jurisprudência respaldava isso. A jurisprudência já era completamente contrária ao que o advogado falou. A construtora ela pode se valer do prazo de 180 dias, independentemente de justificar o uso dela. É como se incorporasse. A incorporação imobiliária ela é muito complexa. As construtoras precisam sim desse prazo de tolerância. Tá? Portanto, ultrapassou o prazo de 180 dias, essas situações relacionadas à greve, escassez de mão de obra, chuva, embargos do empreendimento, tudo isso, pessoal, é risco da atividade. É o que a doutrina chama de fortuito interno, não fortuito externo, é um fortuito interno. São obstáculos previsíveis e inerentes ao risco do negócio e não podem ser invocados de maneira a traduzir como se tudo isso fosse fortuito externo, né? Então, passou o prazo de 180 dias, não tem conversa. Algumas pessoas me perguntam, falam, Rodolfo, mas e quando é lote, quando é terreno, loteamento,
tem uma lei lá de parcelamento do solo urbano, a Lei 6766 de 79. Lá no artigo 18, no inciso, eu não lembro o número do inciso, acho que é o inciso 4, alguma coisa assim. Lá do artigo 18 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano, que regula o loteamento, ela fala de um tal prazo de 4 anos. Pessoal, esse prazo de 4 anos concedido à loteadora é para fins de implementação do empreendimento, do cronograma que foi aprovado na prefeitura. Não tem nada a ver com o prazo prometido para o consumidor. Tá? Então, a prefeitura, a loteadora tem até 4 anos para implementar a obra de acordo com aquele memorial, de acordo com aquele projeto construtivo que fora aprovado perante a prefeitura dá um prazo de até 4 anos para aquilo ser concretizado, porque senão vai precisar refazer o projeto, renovar. Então, esse prazo interno concedido entre prefeitura e loteadora não pode ser invocado em face do consumidor. Tá? Então, ultrapassou o prazo de 180 dias, configurou-se o atraso. Recapitulando, como identificar o atraso? Sempre tenha em mente o princípio indúbio pró-aderente do artigo 423 do Código Civil, em cotejo com o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. E aí você identifica. Também tenha em mente um grande princípio da informação e da transparência. A data precisa estar prevista de maneira expressa e inteligível. Se não tiver e o contrato foi assinado no âmbito da nova lei do distrato, notifica a construtora ou a loteadora para que haja o aditamento dessa informação, para que haja a emenda dessa informação no quadro resumo, sob pena inclusive de resolução contratual motivada por culpa da loteadora ou da construtora, caso ela não supra essa informação que fora omissa inicialmente no quadro resumo, porque a nova lei do distrato positivou o que precisa ter no quadro resumo. Tem um rol do que precisa constar no quadro resumo de informações obrigatórias, sob pena de responder por uma notificação extrajudicial para suprir a omissão em 30 dias, sem o qual o consumidor pode optar aí pelo distrato por culpa da construtora. Pessoal, quando eu falo distrato, é de maneira vulgar. Eu sei que distrato pressupõe uma resilição bilateral do contrato. Eu falo brincando que distrato é um novo contrato desfazendo o contrato anterior. Pressupõe, digamos que, uma vontade das partes de maneira voluntária no desfazimento. Só que a própria lei do distrato, a lei 3.786, que fala das resoluções contratuais por culpa da construtora, por iniciativa do consumidor, com ou sem patrimônio de afetação, quando é lote, etc. e tal, ela apelidou de nova lei do distrato, sendo que não é distrato, é resolução. Então eu uso a alcunha distrato, um pouco de maneira atécnica, mas vocês estão entendendo para dar dinamismo aqui, porque é igual quando a gente fala liminar e teoricamente o termo mais adequado, a depender do que a gente está falando, é tutela de urgência. Mas enfim, então vocês entenderam quando há o atraso e como identificar o atraso. Para identificar o atraso, sempre tenha em mente o tema 996 do STJ, que determina e impõe uma informação clara, transparente e inteligível, que não pode submeter a entrega a algo futuro e incerto. Portanto, esses prazos, 30 meses após o registro, é ilegal. 26 meses após o registro, é ilegal. Ilegal. Tenha em mente também o artigo 47 do CDC em cotejo com o 423 do Código Civil. Pessoal, e quando há o atraso? Tem cliente que vai optar pelo distrato. A grande maioria, se o empreendimento de certa forma está de vento em polpa, se não há resquícios de uma suposta insolvência por parte da construtora, e é um tema para uma próxima live, quando a construtora falir, ou estiver prestes a falir, ou tiver insolvência, o que fazer? Como vender seu serviço? Como atuar? Um tema para uma próxima live, não dá para esgotar agora. Mas se o consumidor sabe que a construtora vai entregar, ou porque a obra está muito avançada, mas atrasou, a grandíssima maioria deles vão optar pela indenização, mas ficar com o imóvel. Pessoal, nós estamos aqui tratando de um direito potestativo do consumidor.
ele pode sujeitar a construtora ao seu bel prazer, aquilo que ele quer. Eu, consumidor, diante do atraso, quero simplesmente o distrato. Eu quero o desfazimento do negócio. Ou eu, consumidor, diante do atraso, eu quero ficar com o imóvel, mas eu posso optar por uma indenização em razão de uma mora contratual por parte da construtora que atrasou a entrega do empreendimento. E aí, pessoal, e se o consumidor, é um direito potestativo dele, e se o consumidor optar pelo distrato? Não vai ser a maioria dos clientes se o empreendimento tiver, de certa forma, aí em vento em polpa ou prestes a entregar. Vocês podem ter certeza, pode cobrar de mim essa informação. A maioria vai querer ficar, por quê? Eles não querem vivenciar tudo de novo, novamente conviver, né, naquela via sacra de, pô, tá bom, a gente vai desfazer, mas às vezes ele entrou no programa Minha Casa Minha Vida, teve subsídio do governo, aí tem que também destratar com a Caixa, aí tem que deslocar o processo para a Justiça Federal. Tudo bem, eles não sabem disso, né? Estou explicando tecnicamente aqui algumas questões. Mas e se o consumidor quiser o distrato? Enfim, a gente tem que dançar conforme a música. Se o consumidor quiser ficar com o distrato, saiba que o consumidor tem o direito à restituição. Posso optar pelo distrato e pedir a indenização? Eu vou chegar lá, vou falar agora. O consumidor ele tem direito à devolução integral do valor. Pessoal, quando eu falo devolução integral do valor, vocês automaticamente podem pensar: status quo ante, restituir o status quo ante. Cara, restituir o status quo ante é o mínimo, né? É o mínimo. Eu tenho direito à devolução integral do que eu paguei. Nossa, você jura? É o mínimo, né? É o mínimo. Então, mas às vezes não é tão óbvio assim. Vamos lá. Houve o atraso e o consumidor quer o distrato. Tá. Primeira pergunta. E a corretagem que ele pagou para a imobiliária? Ou pagou para o corretor de imóveis? Pessoal, quando a gente fala de restituição, eu não gosto da palavra restituição, porque parece que somente vai devolver ao consumidor aquilo que ele pagou diretamente para a construtora. Ou seja, e os valores que a construtora não recebeu de maneira direta? Ele tem que manejar em face da imobiliária a corretagem? Não. Ele não vai colocar no polo passivo a imobiliária, o corretor. O corretor, em regra, a imobiliária, em regra, a não ser que ela tenha participado, a não ser que ela tenha usado o know-how da imobiliária como forma de fomentar a venda, onde há casos em que o mesmo quadro societário da imobiliária é o quadro societário daquela construtora, do qual mais em regra a imobiliária não tem ingerência sobre a obra, né? Mas entra como um desfalque financeiro, entra como perdas e danos, como um dano emergente, um dano material, o clássico artigo 389 do Código Civil. A construtora tem que devolver, tem que indenizar tudo que o cliente pagou, tudo. Rodolfo, o cliente pagou o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis para a Prefeitura, vai ter que devolver. Houve um desfalque financeiro, houve um desfalque patrimonial do consumidor. Ele desembolsou o valor de ITBI, não interessa, a construtora tem que pegar e indenizar. Ele pagou a corretagem para a imobiliária não tem nada a ver com o atraso, que ela não tem ingerência construtiva, ingerência sobre a obra. Não importa, não é a imobiliária que vai figurar no polo passivo da ação. Vai ser a construtora que vai ter que restituir, indenizar esse desfalque patrimonial, um dano material. Vocês entenderam? E tem um detalhe. Rodolfo, e se o cliente já assinou o contrato de financiamento? Pessoal, é um risco que o banco tem. É um negócio que a doutrina chama de contrato coligado. O contrato de financiamento do banco só existe em razão de uma prévia existência do contrato de compra e venda com a construtora. Se houve o distrato do contrato com a construtora, o contrato de financiamento que foi assinado para a aquisição dessa unidade não tem como subsistir de maneira isolada, autônoma. É um contrato coligado.
O contrato de financiamento só existe em razão da existência de um contrato prévio de compra e venda de um imóvel do consumidor com a construtora. Portanto, se o teu cliente optar pelo distrato, você precisa também distratar o contrato de financiamento com o banco. E se ele assinou com a Caixa? Justiça Federal. Você vai entrar na Justiça Federal, entendeu? Caso não haja um distrato de maneira consensual, tá? E aí, aqui vai uma dica. Rodolfo, e os juros de obra que ele pagou? Pessoal, a jurisprudência entende que o banco, quando age apenas como um mero agente financeiro, como um mero liberador de crédito, e que, portanto, não participou do projeto construtivo, ele não tem ingerência técnica sobre a obra. Mas ele tem o dever de fiscalizar a obra. Eu vi no contrato de financiamento. A jurisprudência entende que esse dever de fiscalizar a obra é para fins de repasse do cronograma financeiro de obra. Lembra que eu expliquei como funciona os juros de obra? Vai um engenheiro na obra, analisa o percentual de evolução, autoriza os repasses das próximas tranches de dinheiro de acordo com o percentual de evolução da obra. Então, a fiscalização de obra em casos tais, a jurisprudência entende que é apenas para certificar que o dinheiro liberado pelo banco para aquela construtora está sendo utilizado naquele canteiro de obra. E mais, para aprovar os próximos repasses de acordo com o cronograma de obra. Então não é uma fiscalização sob o ponto de vista qualitativo do empreendimento. Então, em regra, o banco, quando age apenas como um mero agente financeiro, como um mero liberador de crédito, ele não tem ingerência técnica sobre a obra, tampouco pode ser responsabilizado por eventuais atrasos. Mas havendo o atraso juridicamente falando, e você já sabe identificar e como enquadrar o atraso, e se o seu cliente optar pelo distrato, é um risco que o banco tem de sofrer aí uma ação de resolução contratual por culpa da construtora e se submeter ao distrato. E aí, problema do banco e da construtora. O banco regressivamente intenta aí o que achar pertinente em face da construtora. Entre o banco e a construtora, essa relação jurídica não se aplica o CDC. Então vai se aplicar o Código Civil, o próprio contrato entre elas, o Pacta Sunt Servanda, coisas desse tipo. Mas aí é problema do banco invocar numa ação autônoma e regressiva o que ela achar pertinente. Mas o consumidor, numa situação de atraso na entrega do imóvel, optando por pelo desfazimento do negócio, você vai ter que colocar o banco também no polo passivo da demanda. Só que aí eu vou dar um conselho a vocês. Cuidado com sucumbência recíproca. Não sei se vai ficar gravada, vale a pena o esforço, viu, Norton? Mentira, eu vou deixar gravada assim. Tô brincando, não sei. O pessoal fala para não falar, para deixar gravada para a galera ficar. Que de repente fala se vai ficar gravado, o pessoal, nossa, então vou ver amanhã. Não sei, mas eu acho que sim. Pessoal, se colocou o banco numa situação dessa, seja esperto. Para de incorrer em polêmica. Por quê? Veja bem, se eu sei que a jurisprudência fala que o banco não tem responsabilidade sobre o aspecto qualitativo da construção e nem em eventual atraso, porque ele agiu apenas como um mero liberador de crédito, isto é, como um mero agente financeiro. Beleza. Mas eu tenho que incluir o banco no polo passivo da demanda, porque não faz sentido não desfazer o contrato com o banco. O contrato do banco precisa ser submetido a uma rescisão, a um distrato. Pois bem, por que eu vou invocar uma responsabilidade solidária e pedir as condenações do pedido de distrato contra ambas, se eu sei da existência dessa jurisprudência em relação aos bancos? Faz um pedido individualizado. Eu vou entrar agora no que vai incluir no pedido de distrato. Tá? Mas se o teu cliente não pagou certos valores para o banco, por exemplo, as parcelas da entrada, ele não pagou para o banco. Eventual ITBI, ele não pagou para o banco, pagou para a prefeitura.
Então todo esse dano material, esse desfalque financeiro, a corretagem, ele não pagou para o banco, pagou para o corretor ou para a imobiliária. Todos esses danos materiais é em face da construtora, ela que foi culpada pelo atraso. Ah, mas o banco não fez parte da cadeia de fornecedores? A jurisprudência entende que quando ela age meramente como agente financeiro, não tem responsabilidade sob o ponto de vista do atraso e nem sob o ponto de vista de qualidade construtiva. Tá? Então o que acontece? Individualiza os pedidos, tá bom? O que vocês vão incluir no pedido de distrato? Pessoal, vocês vão pedir a devolução de tudo que pagou, seja a título de dano material, seja a título de devolução propriamente dito, todo o desfalque patrimonial, todo o desfalque financeiro que o teu cliente teve com o contrato, devolver, corrigido monetariamente. E aí até um colega perguntou, tá, mas e a indenização numa ação de distrato? Evidentemente que tem que ter algum tipo de indenização, porque só devolver o dinheiro, só devolver é só devolver. É um mínimo. E a indenização? Porque do contrário, tá muito legal para a construtora, né? Atrasou a entrega e meu risco é ter que devolver? Só devolver é o mínimo. E a indenização? Pessoal, tá ainda muito polêmica essa questão. Como assim? Vou explicar. Tem julgados que entendem que não é possível compatibilizar o desejo de distratar com aquele aluguel por mês de atraso, com aquele lucro cessante presumido. Não sei se vocês sabem, boa parte aqui sabe, se o consumidor optar pela indenização do atraso, ele tem direito a 0,5% sobre o valor do contrato corrigido por mês de atraso nos contratos assinados antes da nova lei do distrato. Nos contratos assinados após a vigência da nova lei do distrato, muda o parâmetro indenizatório do atraso. Então, se o cliente optar por ficar com o imóvel e pleitear a indenização, nos contratos assinados sob a égide da nova lei do distrato, 1% dos valores já liberados à construtora por mês de atraso. E tem que considerar o financiamento, tá? Não é só as parcelas da entrada que o consumidor pagou diretamente para a construtora, não. Vocês entenderam? Então mudou as balizas indenizatórias de atraso, caso o cliente queira ficar com o imóvel e pleitear a indenização, se alterou. Antes da nova lei, 0,5% sobre o valor do contrato corrigido por mês de atraso, calculado de maneira pró-rata. Mesma coisa, a ideia é a mesma, só que se foi assinado após a nova lei do distrato, 1%, não sobre o valor do contrato, mas sobre os valores que a construtora já recebeu até então por mês de atraso. Tá bom? Não, você vai incluir o banco junto no polo passivo. Tá? Numa ação de distrato, por culpa da construtora porque atrasou, o contrato é coligado. Na mesma ação, você vai incluir o banco e vai pedir a rescisão do contrato com o banco. Porque não tem como o contrato do banco, o contrato de financiamento, subsistir de maneira autônoma. E quando eu falei Justiça Federal, é porque havendo litisconsórcio entre ente federal e ente privado, desloca-se a competência para a Justiça Federal. Então, supondo que seja a Caixa Econômica, pessoal, Banco do Brasil é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, é na Justiça Estadual. Caixa Econômica Federal é na Justiça Federal. Banco do Brasil é Justiça Estadual. Então tem que incluir o banco no polo passivo da ação, porque tem que destratar do contrato de financiamento. Ah, o banco não tem culpa. Contrato coligado, não tem como não desfazer o contrato de financiamento, porque ele só existe em razão da compra e venda. E é um direito potestativo do consumidor de optar pelo distrato. Pessoal, vou tentar responder as perguntas no final, tá? Ah, mas e qual é a indenização? Só devolver o dinheiro, tá tudo certo, tá? Devolver o dinheiro. Não, tem que ter alguma indenização. E aí que vem o X da questão. Tem muitos desembargadores. Isso está ainda, não está pacífico no ordenamento jurídico. Depende da Câmara, depende do Tribunal de Justiça Estadual. Tem alguns tribunais estaduais que falam uma coisa. No próprio estado de São Paulo está uma miscelânea, depende da Câmara que cai. E é horrível para nós advogados, principalmente os advogados que pensam como um empreendedor jurídico, porque o empreendedor jurídico odeia fatiamento sucumbencial. O empreendedor jurídico não gosta de pôr pedido que vai se tornar polêmico, fatiar o nosso potencial de ganho. Rodolfo, que coisa feia, que egoísmo. Você monta a sua inicial pensando em evitar um fatiamento sucumbencial? Lógico.
Pensar em sucumbência integral e, portanto, não recíproca é pensar no cliente. Ah, o cliente tem justiça gratuita. Tudo bem. Só que aquele crédito sucumbencial dos patronos, né, do ex-adverso, da banca advocacia do ex-adverso, ficam suspensos por 5 anos. Se o teu cliente perder a condição de hipossuficiente, perder a condição de pobre na acepção jurídica do termo para fins de processo, os advogados da banca de advocacia da construtora poderão entrar com cumprimento de sentença e cobrar lá os seus honorários sucumbenciais recíprocos, comprovando que o teu cliente perdeu a condição de hipossuficiência. Pensar numa sucumbência integral é pensar no cliente, é proteger o cliente. E nós operadores, nós advogados, empreendedores jurídicos que usamos a advocacia para empreender, para ter o nosso próprio negócio, o nosso próprio escritório, nós temos que trabalhar com estratégia, porque não adianta escalar, captar um monte de cliente, captar em massa, gerar aquele efeito manada que eu falo nos empreendimentos, nos condomínios, e a peça, a inicial, está meio capenga, meio polêmica, porque você não alinhou e não minimizou, quiçá zerar o risco. É possível sim zerar o risco que eu vou explicar aqui. Então, mas e o distrato? É só devolver o que o cliente pagou? Não, tem que ter algum tipo de indenização. Qual? Voltando ao assunto, tem muitos tribunais, câmaras, desembargadores que entendem o seguinte, que o aluguel por mês de atraso, aquele lucro cessante presumido, seja 0,5% do valor do contrato corrigido antes da nova lei ou 1% dos valores que a construtora já recebeu na vigência da nova lei, é incompatível com o direito de distratar. Se eu, consumidor, não quero mais ficar com o imóvel, não quero mais o contrato e optei pelo distrato, o lucro cessante presumido, aquele aluguel por mês de atraso, ele se tornou incompatível como desdobramento lógico do pedido de distratar. É como se falasse, olha, se você optou pelo distrato, é impossível o aluguel por mês de atraso. Então a não fruição do imóvel, o não uso do imóvel que foi monetizado pela jurisprudência em 0,5% do valor do contrato antes da nova lei e depois pela nova lei 1% sobre os valores que a construtora já recebeu, é incompatível essa indenização pela não fruição, pelo não uso do imóvel com o seu direito de distratar. E aí, como compatibilizar essa questão? Então tem julgados que entendem que é compatível pedir o distrato, a devolução de tudo que pagou, corrigido monetariamente, com juros de mora a partir da citação, pessoal. Por quê? Os juros de mora a partir do trânsito em julgado, tema 1002 do STJ, somente nos casos de distrato por culpa do consumidor, que não é o tema dessa live. Porque se o tema é atraso na entrega do imóvel, direito potestativo do consumidor, distrato, devolução integral dos valores, súmula 543 do STJ. E agora eu estou falando da indenização compatível ao distrato. Mas o consumidor também poderia optar por ficar com o imóvel e pleitear a indenização? Sim, ele poderia ficar com o imóvel e pleitear a indenização. Então, aqui essa live, quando eu falo de distrato, é por culpa da construtora, porque houve o atraso. E aí você vai ter que dançar conforme a música, de acordo com o que o teu cliente pedir para você. Quais seriam os pedidos contra o banco? Além do desfazimento do contrato, a restituição de valores que ele recebeu, no caso dos juros de obra. Agora, restituição das parcelas da entrada, por exemplo, né? Restituição da comissão de corretagem, restituição de eventual IPTU pago antes da entrega, restituição de ITBI, qualquer desfalque financeiro, somente em face da construtora, nos casos em que o banco agiu apenas como um mero liberador de crédito. Mas você tem que incluir o banco no polo passivo para fazer o distrato dos dois contratos, contrato coligado, tá bom? Boa pergunta. Então, pessoal, tem julgados que, em caso de distrato, entende que não é compatível o lucro cessante, o aluguel por mês de atraso. Mas muitos deles entendem que é sim. Que o distrato pressupõe a devolução na íntegra de tudo que o consumidor pagou? Sim, mas ele também tem direito a uma indenização no período de atraso, pela não fruição do imóvel, pelo não uso, que isso não é de per si incompatível. E aí dentro desses julgados que entendem que é possível acumular
na ação de distrato, o pedido do aluguel para o mês de atraso, do lucro cessante presumido, eles entendem que é o seguinte, e aí tem uma divergência dentro desse mesmo entendimento. Pessoal, vocês estão achando que a advocacia é para amadores? Não é, tem que nichar, tem que segmentar, senão vocês vão ficar por fora. A nossa profissão, a ausência de conhecimento é perder dinheiro, Então o que acontece? Nos casos em que o tribunal entende que é possível cumular o pedido de distrato junto com o aluguel por mês de atraso, ainda nesta senda há divergência no seguinte ponto. Qual que é o termo final do aluguel por mês de atraso? A data da sentença, que é a data que vai, de certa forma, rescindir o contrato? Declarar a resolução do contrato? Então quer dizer, quanto mais demorar, melhor. O consumidor vai ser beneficiado por um atraso no trâmite processual. Então se a sentença sair daqui 10 meses, daqui um ano, um ano de aluguel por mês de atraso, mais a devolução de tudo que eu paguei. Aí tem entendimentos que falam, se a partir do momento que o consumidor ingressou na justiça, ou seja, a partir da data do ajuizamento, ele manifestou de maneira inequívoca a sua vontade de distratar, se torna incompatível acumular aluguéis por mês de atraso durante o tramitar da ação. Então, o aluguel por mês de atraso, somente após o seguinte momento em que houve o atraso, o dia subsequente ao expirar dos 180 dias até a data do ajuizamento da ação. Então vamos supor que hoje expirou o prazo de 180 dias, está no contrato. E aí atrasou, meu cliente ficou de saco cheio, quem vai entrar com a ação? Ou entregou as chaves. Muitos clientes às vezes preferem, por uma questão não emocional, mas é um achismo deles. Tem cliente que fica com receio de entrar com a ação antes de receber as chaves. Eles acham que a construtora pode agir com uma certa birra. Ele entrou com a ação, então vamos prejudicar, não vamos chamar ele para fazer a vistoria, vamos atrasar ainda mais as chaves. Isso não existe, mas muita gente pensa assim. Eles ficam mais confortáveis de, depois que eu receber as chaves, eu ponho a construtora no pau, como eles dizem, né? E aí, beleza. Então, a partir do momento que houve o atraso, até a data do ajuizamento da ação, esse período, lucro cessante presumido, junto com a devolução na íntegra de tudo que pagou, corrigida monetariamente. Mas a partir do momento que eu ajuizei dali para frente, como que o consumidor vai receber um aluguel por mês de atraso? Se o aluguel por mês de atraso se tornou impossível, ele jamais existiria, porque ele demonstrou a sua intenção em distratar. Então, dentro da senda, dentro da corrente que entende que é possível acumular, junto com o distrato, o aluguel por mês de atraso, o lucro cessante presumido, tem essa divergência. Alguns entendimentos dizendo que o termo inicial é muito fácil, a partir do momento que houve o atraso do lucro cessante. Então, a partir do momento que houve o atraso, começou o termo inicial do lucro cessante presumido. E o termo final? Alguns entendem que vai até a sentença de primeira instância, outros entendem que a partir do ajuizamento é o termo final. Por quê? Porque dali para frente, do ajuizamento em diante, o uso ou a fruição do imóvel se tornou impossível porque o consumidor optou pelo distrato, demonstrando de maneira inequívoca qual é a sua intenção, né? Agora, tem entendimentos que vai aplicar até a sentença que determinar a resolução do contrato. Vou dar uma dica a vocês. Numa situação dessa, se você pesquisar no Tribunal de Justiça que você for atuar, que está tendo essa polêmica, meu cliente quer distrato. Beleza, eu falo no sentido de ter que pensar na hora de elaborar a peça, porque é uma ação muito rentável, né? A sucumbência vai ser alta, né? Você pode cobrar uma entrada do cliente interessante a depender da situação. Não vou falar de precificação agora, nem de um atendimento persuasivo, que vai ser um tema da próxima live de terça, né? De como eu atendo o cliente para ele pagar o que eu preciso que ele pague. Um atendimento persuasivo, a estrutura de atendimento que eu faço.
Mas enfim, as ações de distrato é muito rentável. As ações de atraso, elas são rentáveis. Seja sob o ponto de vista do distrato, seja sob o ponto de vista de ficar com o imóvel e pleitear a indenização. Tá? Então, pessoal, uma dica que eu dou. Se você está no tribunal em que tem essa polêmica, você fala, caramba, a depender da Câmara que cair, estou ferrado. Putz, tem a polêmica se cabe ou não. Tem juiz que vai falar que não é compatível o pedido. Se eu pedir, vai ter juiz que vai falar que é do ajuizamento, o ajuizamento é o termo final, no lugar de atraso. Tem juiz que vai entender que é a sentença. E agora, o que eu faço? Pessoal, vai de multa contratual invertida. Vai de multa contratual invertida e sai fora dessa polêmica. Ainda que você diminua um pouco o proveito econômico da ação. Como assim a multa do contrato invertida, Rodolfo? Nos contratos de compra e venda de imóveis, em que não há multa a favor do consumidor, somente multa a favor da construtora, a mesma multa que seria aplicado em face do consumidor, aplicar-se-á em face da construtora por uma questão de equilíbrio contratual. Rodolfo, você está tirando isso da onde? Tema 971 do STJ e, portanto, em caráter vinculante. Então, se o contrato de compra e venda não tiver multa a favor do consumidor, em caso de resolução contratual por culpa da construtora, a mesma multa que o consumidor teria em seu desfavor, você pede para que haja a aplicação invertida. Tema 971 do STJ. Estou por aqui, não sai dessa aula de jeito nenhum. Pô, legal, obrigado pelo seu tempo, tá? Muito obrigado mesmo. Né? Eu falo que no Instagram as pessoas estão ou para se entreter, para se divertir, ou para se informar, ou para se comunicar, né? E a gente acaba disputando o tempo das pessoas, né? Eu falo brincando que um cantor, a Juliette do BBB, ela é minha concorrente, mesmo não sendo advogada. Acho que ela até é advogada, né, por coincidência. Mas eu falo brincando que uma campanha do Madeiro é meu concorrente. Por quê? Porque no frigir dos ovos, o Instagram e o Facebook disputa tempo das pessoas. Vocês estão aqui nessa live, se vocês fizerem assim, ó, eu passo, acabou. Então, às vezes, tem uma coisa mais interessante para ver agora. Às vezes tem uma coisa mais gostosa, mais prazerosa para assistir. Então, as pessoas acabam meio que disputando o tempo. As pessoas acabam dando o tempo delas, né? Isso é uma grande vitória, uma grande honra aí, os poucos mais de 20 advogados que estão aqui presentes, tá? Então, pessoal, distrato por culpa da construtora, o teu tribunal local está dividido se cabe lucro cessante presumido, porque entende que não é um pedido compatível com o direito de distratar, ou mesmo na corrente que entende que é possível, não se sabe se o termo final é a partir do ajuizamento ou a partir da sentença, cai fora da polêmica. Pensa como empreendedor. Pede o tema 971 se o contrato não tiver uma multa a favor do consumidor, em caso de distrato por culpa da construtora. Ah, não tem. Tema 971, pede a inversão. E aí você sai dessa polêmica. Você garante uma sucumbência integral. Porque não tem como o desembargador falar, não é possível a multa. Como não? O desfazimento do contrato foi por culpa da construtora. Ela tem uma punição, a multa. Inclusive a nova lei do distrato fala que ela tem que pagar a multa em caso de distrato. Mas não tem multa a favor do consumidor, eu, juiz, não posso fazer um ativismo judicial, eu não posso criar uma cláusula da minha cabeça. Tema 971, você não tem mais o que pensar, não é discricionariedade sua não, magistrado. É vinculante, tema 971 do STJ. Tá bom? É esse o meu conselho nas ações de distrato. Pode ser que numa futura live eu fale algo diferente, porque a gente ainda vai ver como é que vai se consolidar a jurisprudência em relação a isso. Enquanto não houver consolidação, pensemos como empreendedores jurídicos. Garantir uma sucumbência integral, não ter fatiamento, não gerar sucumbência recíproca, fugir de polêmica, não deixe o seu cliente nortear a tua peça. Você que tem isenção técnica, você que sabe o que tem que ser feito, não jogue a sua inicial para a plateia. Não queira ter um valor de causa robusto só para impressionar e tomar uma sucumbência recíproca, ter um fatiamento, ou o teu cliente não tem gratuidade, ou vai ficar
suspenso aí por 5 anos como sendo um devedor de crédito sucumbencial da banca de advocacia do ex-adverso. Mas e se o consumidor optar pela indenização do atraso? Ele quer ficar com o imóvel, que é a grande maioria dos casos, como eu falei no começo da live. Muito simples. Pede a aplicação ou já soma o que seria o valor desta inversão? Não, você pede, no valor da causa, você vai ter que colocar, aí tem a questão. Tem juízes e desembargadores que entendem que o valor da causa na ação de distrato é o valor do negócio jurídico a ser rescindido. Poderia ser o proveito econômico pretendido. Mas você vai pedir para aplicar a multa invertida. Então você vai fazer um pedido lá, devolução de todos os valores comprovadamente pagos a título de danos materiais. E você pode até abordar, como ainda, eu gosto de fazer isso nas minhas iniciais, não sei se vocês têm esse costume, como ainda não há um consenso jurisprudencial, para que o autor não fique à mercê de qual vara ou câmara vai cair, eu já fiz isso nas minhas peças. Requer-se a aplicação da multa invertida, tema 971 do STJ, ou a aplicação da multa do contrato, se houver uma multa contra a construtora e a favor do meu cliente, em caso de distrato por culpa dela. Como explicar isso ao cliente se ele insistir na indenização? Muito simples. A coisa que eu mais ouço em muitas ações, ação simples, doutor, eu fiquei sabendo que cabe devolução em dobro, restituição em dobro, né? Tem um monte de cliente que fala isso, principalmente nas ações de IPTU antes da entrega do lote, que a jurisprudência não comporta esse tipo de devolução. O parágrafo único do artigo 42 do CDC, a expressão salvo erro ou engano justificável no final dela, estragou o dispositivo, ficou subjetivo. Então a interpretação é somente em caso de manifesta má-fé. Porra, má-fé é um elemento psíquico doloso, aí má-fé. Cara, então assim, numa situação dessa, eu explico para o cliente e falo, olha, se eu fizer um pedido inadequado e nesse caso eu incluir esse pedido, torna polêmica a questão, você vai ter que pagar honorários de sucumbência que o juiz vai fatiar, aí vai depender se vai ser sucumbência mínima ou recíproca, podendo ser recíproca, pagar para o advogado da parte contrária. E mesmo se você tiver justiça gratuita, eles vão poder cobrar você por 5 anos, caso você perca a condição de hipossuficiente. Além do mais, eu tenho a isenção técnica e eu não trabalho dessa forma, porque eu não vou prejudicar o meu cliente. No caso você, eu falo exatamente assim. Então, você já vai ter os valores corrigidos monetariamente, você já vai ter a multa invertida, então isso já é suficiente para compor, de certa forma, a sua indenização. Agora, se eu fizer pedidos que o tribunal eu sei que não dá, dano moral. Descumprimentos de contrato por si só não geram um abalo psicológico, jurisprudência do STJ. Cada vez mais o dano moral tem sido mitigado pelo judiciário. Nem todo descumprimento de contrato gera algum tipo de aborrecimento. Nem todos, de per si, gera dano moral in re ipsa, em razão do fato, o dano moral presumido, né? Então, você tem que dançar conforme a música. Não joga a tua inicial não fique à mercê de cliente, não joga a inicial para a plateia, não. Tá bom? Se imponha como o detentor do conhecimento técnico. Mas o cliente quer um advogado que inclua isso. Cara, vai atrás de outro. Tá bom que você vai falar isso pro cliente, você vai perder o cliente. Cara, só depende de cliente ruim quem não tem cliente. Se eu tenho um agendamento, se eu tenho clientes em massa, se minha agenda tá cheia, porque eu nichei minha advocacia, despertei entropia de autoridade, faço o Facebook Ads, que agora não tem desculpa, a OAB permite o Facebook Ads que inclui o Instagram. Se eu trago a estatística para o meu lado, por que eu vou ficar queimando vela com o defunto morto? Eu não quero cliente ruim, não. Eu não fico à mercê de cliente ruim. Quem é detentor do conhecimento técnico para elaborar a peça do jeito que eu achar pertinente sou eu. Entendeu? Vamos seguir aqui. E se o cliente quiser a indenização do atraso? Ele não quer o distrato, ele quer ficar com o imóvel. Pessoal, só lê o tema 996 da STJ. Muito simples. Nos contratos assinados antes da nova lei do distrato, 0,5% do valor do contrato corrigido, 0,5%, que é o lucro cessante presumido, o aluguel pelo mês de atraso. Rodolfo, mas é programa Minha Casa Minha Vida, meu cliente jamais poderia alugar o imóvel.
Contrato da Caixa proíbe a locação porque usou subsídio do governo e eles não querem que pessoas comprem imóveis para investir, mas sim para usar para moradia própria. Pessoal, é lucro cessante presumido. O não uso do imóvel ele é monetizado num equivalente a aluguel. 0,5% do valor do contrato corrigido por mês de atraso. E mais, os juros de obra, a partir do atraso, passa a ser ilegal em relação ao consumidor. Você pode, na inicial, pedir uma tutela de urgência para evitar que o teu cliente seja cobrado, tá? Ô Magda, depois eu vou responder essa sua pergunta, me lembra depois de mandar um direct, tá? Mas assim, nem todo ilícito contratual de per si é possível pedir a multa invertida, tá? Tem alguns casos em que a gente sempre tem que entender se o descumprimento do contrato ele é um descumprimento relativo ou absoluto. Vou dar um exemplo a você. IPTU antes da entrega do terreno é legal? Não, a jurisprudência falou já que não é. Numa relação de consumo, o IPTU até a efetiva entrega do lote é de responsabilidade da loteadora. Então, em razão da existência dessa cláusula ilícita, houve um descumprimento contratual, eu vou pedir a multa invertida. Então, você tem que ver se a inexecução do contrato ou aquele ilícito é um ilícito absoluto, que macula a existência do próprio negócio em si, ou que gere um direito potestativo do consumidor, ou é uma inexecução ou um inadimplemento relativo. Mas vamos seguir aqui, pessoal. Ação de atraso na entrega, o cliente quer ficar com o imóvel, 0,5% do valor do contrato corrigido. Nova lei do distrato, o contrato foi assinado depois da lei 3.786 de 2018. Esse pedido vai ser substituído por 1% dos valores já recebidos pela construtora. Só mudou o parâmetro do cálculo. Antes da nova lei, 0,5% do valor do contrato corrigido. Depois da nova lei, 1% dos valores que a construtora já recebeu. Beleza. Restituição de eventual juros de obra pago no período de atraso. Mas pede uma tutela de urgência para que haja abstenção da cobrança ou para que a construtora assuma o pagamento dos juros de obra perante o banco. Por quê? Veja bem, olha que interessante. E aqui eu vou... Parece fácil, mas não é, né? Os juros de obra é quem que cobra? Normalmente, sempre é o banco. Mas às vezes acontece da construtora pagar os juros de obra e depois mandar um boleto se reembolsando, mandando uma cobrança para o consumidor. Por que algumas construtoras fazem isso? Porque a construtora ela é responsável solidária pelo pagamento dos juros de obra. Dá uma lida no contrato de financiamento, vocês vão saber disso. Então algumas construtoras pagam juros de obra para não ter problema na liberação dos repasses e depois cobram o consumidor regressivamente. Só que a maioria dos casos hoje, o juros de obra é pago diretamente pelo consumidor por meio de débito automático. Abre-se uma conta já no banco e vai debitando os juros de obra de maneira automática. Às vezes é boleto, depende da região, depende do tipo de banco, depende do tipo de empreendimento, enfim. Mas o juros de obra é cobrado pelo banco. Se o juros de obra é cobrado pelo banco e o banco, no caso, agiu apenas como um mero agente financeiro, um mero liberador de crédito, ele não tem responsabilidade pelo atraso, mas ao mesmo tempo, como que cobra os juros de obra? É a taxa de juros que incide sobre o montante já liberado até então à construtora. O banco vai ter que congelar essa cobrança? Ele não está dentro de um exercício regular de um direito? Ele está liberando capital. Então, durante o atraso, atrasou 8 meses. Vai ficar 8 meses sem receber, congelado? Então, dentro dessa perspectiva, poderia-se entender que o banco está dentro de um exercício regular de um direito ao cobrar os juros de obra. Só que não poderia cobrar do consumidor. Tem que cobrar da construtora. Entendeu? Cobrar da construtora. Então, você pode incluir um pedido, por exemplo, para que a construtora seja compelida a assumir os pagamentos dos juros de obra em face do banco. Uma tutela de urgência dessa, pessoal, obtida num empreendimento que atrasou, quando atrasou de todo mundo praticamente. Eu até sei que algumas construtoras, antevendo que vai atrasar, no meio do empreendimento, dos novos adquirentes, eles colocam uma data mais longeva. Eu sei disso. Mas, no grosso, como se trata de lançamento imobiliário, de compra e venda de imóvel na planta, você pode ter certeza, se atrasou a entrega do empreendimento, atrasou de 80% das pessoas que adquiriram os imóveis. Porque se
se a construtora não tem uma venda suficiente, mica, eles nem começam o empreendimento, eles vendem muito antecipadamente. O lançamento imobiliário é vendido de maneira muito antecipada, às vezes não tem noção disso. A ponto de repente, se micar, eles nem dão prosseguimento. Então, se atrasou a entrega, atrasou praticamente o empreendimento inteiro. Uma tutela de urgência dessa que você conseguir, onde você manda um áudio, manda liminar para o cliente, fala, olha, você não precisa mais pagar juros de obra não, o juiz já deu a tutela de urgência. Quem tem que pagar juros de obra, se tiver, vai ser a construtora. Está aqui a tutela. Vai te aparecer organicamente, muitos clientes despertam um efeito manada, se vira o advogado da galera do empreendimento. É uma captação orgânica muito fácil, boca a boca digital, porque muitas vezes eles estão nos mesmos grupos de compradores de imóveis, né? As construtoras montam grupos no WhatsApp para facilitar a comunicação de vistoria, de quando vai entregar as chaves. Então, às vezes já existe grupo de comprador e às vezes vai ser até um grupo do condomínio oportunamente, né? Então, você não se esqueça de pedir a tutela de urgência para que haja abstenção da cobrança dos juros de obra em relação ao seu cliente, tá? Gabriel, tem um livro gratuito, cara, meu e-book. Um livro tá na minha bio, tá? Pessoal, mais de 120 páginas, mas ele ainda está em construção, mas tem muita coisa legal para você ver lá. Aluguel por mês de atraso, restituição dos juros de obra ou tutela de urgência também para que haja abstenção. Que mais? Só isso? E o INCC? Imagina que o teu cliente ainda tem parcelas da entrada a serem pagas para a construtora. Ou seja, o teu cliente parcelou as parcelas da entrada com a construtora em quantidades tais que, mesmo após a entrega das chaves, ele estaria pagando as parcelas do financiamento, fase de amortização. Quando eu falo fase de amortização, parcela 1, parcela 2, parcela 3 do financiamento, propriamente dito, né? O que acontece? A gente sabe que durante a fase de construção, o saldo devedor é reajustado pelo INCC. Não é um índice de construção civil, é um índice setorial, que é um índice teoricamente agressivo. É justo o saldo devedor das parcelas da entrada, eventualmente ainda existentes, a depender da quantidade de parcelas que o seu cliente parcelou, parcelas da entrada. É justo o saldo devedor continuar a ser reajustado pelo INCC? Evidentemente que não. Porém, não comporta um congelamento. Não comporta o congelamento. Tema 996 do STJ. Por que não comporta o congelamento? Pessoal, o índice de correção, em tese, é para fins de inflação, é para fins de recomposição do poder aquisitivo da moeda, né? A gente até sabe que, por exemplo, o IGPM, no último acumulado, passou de 30%, que o INCC também, no último acumulado, bateu uma casa bem elevada do que costumava bater, né? A gente sabe que o INCC e o IGPM, em que pese não ser juros, mas um índice de correção monetária, ele tem quase que tido uma natureza de juros, embora juridicamente não seja. A natureza jurídica dele é de correção monetária. Então a jurisprudência entendeu, e já consolidou em série de ritos de recursos repetitivos, que não é possível o congelamento do INCC, porque apenas a gente está a tratar de inflação, de correção monetária. Portanto, tem que pedir a substituição pelo IPCA, obviamente, se mais brando for. Porque se por algum motivo maluco, num país que a gente vive amalucado, o IPCA for mais agressivo que o INCC, evidentemente que não vai onerar o teu cliente na ação. Então você pode pedir para que esse pedido seja monetizado em fase de liquidação. Tá? Então, quais são os pedidos obrigatórios numa situação de atraso na entrega do imóvel, onde teu cliente quer ficar com o imóvel, mas pleitear a indenização? O aluguel por mês de atraso, ou seja, o lucro cessante presumido, 0,5% do valor do contrato corrigido antes da nova lei do distrato, 1% dos valores que a construtora recebeu sob a égide da nova lei do distrato, restituição dos juros de obra, mas pede uma tutela de urgência para que haja abstenção do pagamento ou abstenção da cobrança, para que a construtora assuma os pagamentos dos juros de obra, porque do contrário a gente vai ficar pagando para pedir restituição. Substituição do INCC pelo IPCA não é congelamento, tá? Não é congelamento. Não é justo o saldo devedor da parcela da entrada ser reajustado pelo INCC? Não. Mas não é justo também congelar, porque isso se trata de inflação, não é juros.
Então é substituição pelo IPCA. Rodolfo, discordo disso, tema 996 da STJ. Se você discorda, escreve um artigo no Jus Brasil ou para o Migalhas e escreve. Fique à vontade para discorrer toda a sua hermenêutica de discordância. Só que a gente, como advogado e empreendedor, a gente tem que dançar conforme a música, afinar o violão. Quando eu falo afinar o violão, é afinar a nossa inicial com a jurisprudência abalizada da matéria. Rodolfo, mas e o dano moral? Pessoal, o dano moral você vai ter que dançar conforme a música. Não tem certo ou errado. Tem a pesquisa que você fizer. Eu adotei o seguinte critério. No meu escritório é proibido pedir dano moral nas ações de atraso se o atraso não superou 12 meses. Proibido. Por quê? Porque eu que mando, tô brincando. É proibido porque no estado onde eu mais atuo, a jurisprudência em casos de descumprimento de contrato é a seguinte: todo descumprimento de contrato por si só gera algum tipo de aborrecimento, mas não induz automaticamente a um abalo psicológico. É a jurisprudência do STJ. Descumprimento de contrato. Meu cliente já está sendo indenizado pelo aluguel PEN de atraso, já está sendo indenizado pela substituição do INCC pelo IPCA, já está sendo indenizado por eventual restituição de juros de obra ou tutela de urgência para evitar o pagamento de juros de obra. Tem o dano moral? Tem esse plus? Vai depender. Se o atraso superar 12 meses, é praticamente pacífico no TJ de São Paulo, que é o TJ onde eu mais atuo, que o dano moral é aplicável. Eu sei que tem alguns tribunais estaduais que quase que entendem que o dano moral é meio que em ré ipsa, em caso de atraso. Pessoal, para quem não sabe ou não se recorda, dano moral em ré ipsa é uma expressão em latim que significa em razão do fato. É um dano moral presumido. A jurisprudência tem alguns casos de danos morais presumidos. O clássico caso, que vocês sabem, é a negativação indevida, né, do nome. Se o cliente tem a restrição do nome e não tem outras restrições vigentes, ele tem direito ao dano moral. Né? Overbooking, né? A companhia aérea vendeu mais assentos do que comportava no avião, o teu cliente não embarca, não voa, ele não precisa comprovar que perdeu lua de mel, que perdeu reunião. Mesma coisa na negativação indevida, ele não precisa comprovar que foi usar o crediário nas Casas Bahia e passou por um constrangimento. Não, é dano moral presumido. Basta comprovar o fato que o dano moral é presumido e você não precisa comprovar o abalo psicológico pelos elementos probatórios convencionais, arrolar testemunha, juntar laudo de psicólogo. Não, isso não existe. Dano moral presumido, dano moral em ré ipsa. É lógico que se você tiver algum dissabor que o teu cliente experimentou, é bom colocar na peça para que haja uma majoração do quantum a ser fixado. Né? Mas então eu sei que tem alguns tribunais estaduais que entendem que o atraso... Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Qualquer coisa, manda um direct do Dr. Rodolfo que ele envia. É isso aí, é verdade. Obrigado aí, Pedro. Então o que acontece? Eu sei que tem alguns tribunais que entendem que o dano moral é em ré ipsa, em razão do fato. Só que você vai ter que dançar conforme a música. Lembra que sempre eu falo? Vamos parar de pensar como advogado? Aqui, todo mundo, essas 25 pessoas que estão na live, nós somos empreendedores jurídicos. Usamos a advocacia para empreender. Nós somos donos de escritório, ou somos autônomos, ou temos os nossos sócios, mas nós pensamos agora como empreendedores jurídicos. Não tem mais o que eu acho, tem o que deve ser. E o que deve ser? Você tem que entender como é que está se portando o TJ local. Como que eu faço isso, Rodolfo? Muito simples. Você pode pegar o Jus Brasil, bater palavras-chave. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu esteja em Santa Catarina. Vou entrar com uma ação em Santa Catarina, meu cliente mora lá, é o foro do domicílio do consumidor, eu vou distribuir a ação lá. Beleza, eu já sei de alguns temas que são pacificados a nível nacional, tema 996, eu sei que vou pedir o aluguel por mês de atraso, eu sei que vou pedir a substituição do INCC pelo IPCA, eu sei que vou pedir restituição dos juros de obra a partir do atraso e tutela de urgência para que haja abstenção da cobrança. Será que eu incluo dano moral ou não? Puta, atrasou 7 meses. Deixa eu ver como é que o Tribunal de Santa Catarina se porta. Aí eu coloco no Jus Brasil, filtro TJ de Santa Catarina, TJSC, e coloco lá, atraso, imóvel, consumidor, planta. Palavras-chave. Vai aparecer atrasos na entrega de imóveis comprados na planta de Santa Catarina. Com certeza vai. É um fenômeno que acontece à torta direito. Só que aí, ao invés de eu colocar por data, por relevância, eu vou filtrar por data de modificação. Por quê? Eu não posso correr o risco de ter um acórdão anacrônico, um acórdão obsoleto. Imagina eu pego um acórdão antes do tema 996,
Às vezes em alguns julgados de 2014, 2013, 2011, 2015. Não, pessoal, é muito tempo, gera muita insegurança. Você não sabe se teve algum tema que alterou. Imagina, por exemplo, algum julgado que está em desacordo da nova lei do distrato. Você pega um julgado de setembro de 2018. A nova lei do distrato entrou em vigor no dia 28 de dezembro de 2018, que foi quando ela foi publicada. Então você nunca vai fazer pesquisas no Jus Brasil, pesquisas de julgados, por relevância, mas sim por data de modificação. Pegar os acórdãos fresquinhos. Aí imagina que eu vejo que o Tribunal de Santa Catarina considera que o atraso na entrega do imóvel frustra a expectativa do consumidor, a aquisição do imóvel próprio, o sonho da casa própria, tal, e papapá, tô dando um exemplo. Comporta-se em pedir um dano moral e vejo mais ou menos quanto que o tribunal tem quantificado. Agora, onde eu atuo, eu sei que essa questão ela é mais sensível, depende muito do desembargador da Câmara. 12 meses para cima, incluindo 12, eu peço dano moral. 12 meses para baixo, eu faço arroz com feijão. Aluguel por mês de atraso, restituição dos juros de obra, substituição do INCC pelo IPCA, dano moral vai depender. Pessoal, Pedro, ali aqui, Espanha, outros vão enviar de novo. Beleza, isso é outra coisa. Deixa eu dar seguimento aqui. Pessoal, o que vocês não vão incluir na ação de atraso? Onde o cliente quer ficar com o imóvel. Não é possível acumular a multa invertida do tema 971 com o aluguel por mês de atraso, pessoal, da bis in idem. Então, então é possível a multa invertida, atrasou a entrega, o cliente quer ficar com o imóvel. Então vou pedir aluguel por mês de atraso, lucro cessante presumido, né? Restituição dos juros de obra, substituição do INCC pelo IPCA, dano moral e ainda a multa invertida. Que isso, hein? Você é um cara mesmo, hein, advogado? Você quer tudo, o que mais você quer? Não é possível acumular a multa invertida com o aluguel por mês de atraso. O STJ já perfilhou essa questão. Isso configura bis in idem, tá? Ou você vai pedir a multa invertida ou o aluguel por mês de atraso. Calcula o que for mais rentável, tá? Então você não vai pedir os dois cumulados. É incompatível cumular a multa invertida ou a multa do contrato propriamente dito com o aluguel por mês de atraso. Pedro, quem que é Pedro, hein? Porque eu sou Rodolfo. Situação de embargos do loteamento enquadra como atraso ou descumprimento contratual? Tá, Karina. É matéria simulada, Karina. Embargos do empreendimento é um fortuito interno. Não é fortuito externo, é um risco da atividade. Depois, bata no Google súmulas. Liçãozinha de casa para você. Pega no Google súmula 160, 161, 162, 163 e 164. Ou seja, da 160 a 164 do TJ de São Paulo. Rodolfo, eu não advogo em São Paulo, não interessa, é jurisprudência nacional, tá? O Tribunal de São Paulo, nessas súmulas, ele reflete a jurisprudência nacional. Então, essas questões relacionadas a embargos do empreendimento é um risco da atividade, é um fortuito interno, tá bom? Isso configura descumprimento de contrato, sim. Pessoal, uma dica que eu dou. A questão da pandemia. Nossa, tem acórdãos a depender do freguês, a gosto do freguês. A questão da pandemia. Eu mesmo perdi um caso. Foi um caso que eu testei, eu não escalei. Eu não gosto de escalar com polêmica. Não que era polêmica, mas o que eu pensei? Eu pensei o seguinte. No estado de São Paulo, não houve manos militares. O que é manos militares? Fato do príncipe, não houve decreto estadual, força estatal, determinando o congelamento dos canteiros de obra. Não houve. No estado de São Paulo, a construção civil não fechou. Foi considerado um serviço essencial, enfim. Então, quer dizer, não era irresistível a qualquer esforço entregar na data, porque não fechou os canteiros de obra. Eu sei que em alguns estados houve decreto determinando a suspensão da atividade de construção civil e o fechamento dos canteiros de obra. Numa situação dessa, adiciona esse período de suspensão aos 180 dias.
Adiciona. Ah, mas os 180 dias não é para isso. Cara, pandemia, Covid-19, não é fortuito interno, é fortuito externo. Pandemia não é escassez de mão de obra, não é chuva excessiva, não é greve de caminhoneiro, não é atraso do alvará de corpo de bombeiros, não é atraso do habite, não é um embargo do empreendimento pelo Ministério Público, não é fortuito interno, risco da atividade. Foi uma pandemia. Ou aí o Estado vem e fala, opa, paralisa. Pode parar com o canteiro de obra. Se a construtora pode usar o prazo de 180 dias de maneira automática, desde que ela esteja prevista em contrato, você tem que adicionar o prazo de congelamento do canteiro de obra do teu Estado. Mas o que eu pensei? Bom, o Estado de São Paulo não houve manos militares, não houve fato do príncipe, então a construção civil ela foi considerada um serviço essencial e houve a continuidade. Obrigado, Karina. O que aconteceu? Eu pensei, tô bonito, né? Teve um empreendimento que atrasou, tinha outras irregularidades lá, mas atrasou 3 meses, né? Atrasou, passou o prazo de 180 dias, atrasou, hein? Mas eles entregaram no calor da pandemia, né? Eles entregaram em junho do ano passado, entregaram. A pandemia não foi um fator preponderante para o atraso, pode ter contribuído um pouco, mas não foi um fator, não era irresistível a qualquer esforço, e no estado de São Paulo não houve fechamento dos canteiros de obra. Perdi em primeira instância, perdi no tribunal, entrei só com 2 ações de um empreendimento de um total de 300 unidades. Eu fiquei com um pouco de receio, porque eu falei, nossa, eu não gosto de advogar em polêmica, eu já apanhei muito na minha vida, né? Eu já testei algumas teses, né, em massa e não foram interessantes, não vale a pena. Eu acho muito melhor o advogado ter essa consciência, pegar aquilo que é o filé mignon e entregar, porque impacta mais a vida das pessoas e você consegue pescar peixes em lagos mais rentáveis, do que você ficar inventando moda ou correndo o risco do juiz interpretar isso ou aquilo. Aí o tribunal entendeu que 2, 3 meses de atraso, a questão da pandemia, etc e tal, né? Então eu já vi julgados que ao tratar da pandemia, fala o seguinte, fala, olha, se a construtora, antevendo que vai atrasar, não comunicou, não dando ciência inequívoca, assumiu o risco de entregar dentro do prazo, no máximo até de tolerância. Já vi julgados assim. Então, atrasou durante a pandemia, mas por não ter comunicado os adquirentes, não deu ciência acerca dessa questão de um possível atraso, assumiu o risco de entregar. Então, já vi julgados assim. Já vi julgados que tem que pegar o congelamento da construção civil via decreto estadual ou municipal e somar ao prazo de 130 dias do contrato. Já vi julgados que entendeu da forma que eu entendia no começo, que é se não houve manos militares no Estado e se não houve o fechamento do canteiro de obras, a atividade da construção civil, portanto, poderia dar continuidade, o prazo de entrega não estava impossível de ser concluído de maneira irresistível a qualquer esforço, houve obviamente uma dificuldade, mas não era irresistível a qualquer esforço. E, portanto, tem que indenizar. Está meio bagunçado essa questão da pandemia. Entendeu? É lógico, se o contrato foi assinado durante a pandemia, e muitos estão sendo assinados, o mercado imobiliário aqueceu. Quando eu falo mercado imobiliário, às vezes algum corretor chupeta, e eu adoro os corretores, nem todos são chupeta, a maioria não. Mas vem alguns corretores chupeta e fala, Rodolfo, imagina, houve um desaquecimento do mercado. Mas é aquele corretor clássico, que pega um cara que tem um imóvel que está sendo vendido no bairro e acha um comprador na OLX. Aqui eu estou falando de incorporação imobiliária. Aqui eu estou falando de loteamento, 500 lotes sendo vendidos. Imóveis na planta, condomínio de 600 apartamentos, 300 apartamentos, de 1.100 apartamentos. Eu estou falando de um mercado, do programa Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, que está em mais de 90% dos municípios do país e que aqueceu na pandemia. Eu não estou falando daquela compra e venda que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Eu estou falando de lançamentos imobiliários, de grandes construtoras, grandes loteadores, subsídios do governo, Minha Casa Minha Vida. Eu estou falando de coisa muito grande, colossal, um formigueiro de gente. Esse mercado aqueceu na pandemia. Então, se o contrato foi assinado na pandemia, não há mais que se discutir que a pandemia, ou em razão da pandemia, então é justificável aí
um atraso na entrega, tá bom? E pessoal, numa situação onde você está trabalhando ações de atraso, você tem que captar todo mundo, ou uma boa parte das pessoas. Não é todo mundo, é muita gente. Não é todo mundo, é muita gente. É difícil. Eu confesso que pouquíssimos condomínios eu consegui pegar quase todo mundo. Mas dá para pegar muita gente. Muita gente. Dá para você ser o advogado da galera. Dá para despertar o efeito manada. Então o que acontece? Numa situação onde houve o atraso na entrega do empreendimento, vai ter clientes que vão optar pelo distrato. A maioria vai querer ficar com o imóvel. Se a construção está avançada, a maioria vai querer ficar com o imóvel e você vai pleitear a indenização. Então você tem que entrar com a ação. Você tem que fazer o parecer jurídico individualizado para que ele viralize no grupo do WhatsApp, para que as pessoas conversem entre si, os compradores, os condôminos futuramente, no bloco. Eles têm grupos, eles se falam. Tá? Você tem que fazer a liminar trabalhar para você, ou conseguir uma liminar dessa, uma tutela de urgência suspendendo a cobrança dos juros de obra no período de atraso, fora as outras indenizações que vão tramitar durante o processo. Você tem que mandar liminar para o cliente. Quando você manda uma liminar dessa para o cliente com um áudio explicativo, ponha na sua cabeça que por trás dele tem dezenas, quiçá centenas de pessoas com aquele mesmo problema, clientes em potencial. Começa a fazer conta de padeiro mesmo, veja qual que é o universo sucumbencial, qual que é o universo de honorários vinculado ao êxito possível naquele empreendimento. Olha um micromercado gigantesco em termos de volume financeiro de honorários, numa única questão. Num único empreendimento. É lógico que aqui, pessoal, eu não estou falando de vícios construtivos, que é um mercado gigantesco, de taxas e tarifas abusivas que as construtoras cobram, ou que não respeitam os emolumentos e descontos que o pessoal do programa Minha Casa Minha Vida tem, ou a metragem de apartamento menor, ou IPTU antes da entrega, ou um mercado puramente de distrato por culpa do consumidor, que é um mercado excepcional. Ah, Rodolfo, tem patrimônio de afetação, o cliente vai perder 50%. Um puta de um mercado de distrato por culpa do consumidor. Sim, ele vai perder daí. Ele vai precisar de você. Se você ficar fácil de ser encontrado, de você segmentar a sua advocacia, bater no peito e falar definitivamente que agora eu tenho um core, agora eu segmentei minha atuação, eu sou advogado do consumidor no mercado imobiliário, eu defendo compradores de imóveis no mercado imobiliário. Esse é o meu lema, essa é a minha segmentação, essa é a minha atuação. Você fica fácil de ser encontrado. Você pode até fazer outras áreas do direito, porque como você vai falar com muitas pessoas, você vai se tornar a referência de advogado na vida delas. Muitas vezes a pessoa me liga e me pergunta, ou manda uma mensagem: doutor, o senhor faz trabalhista? Doutor, o senhor mexe com divórcio? Doutor, o senhor mexe com pensão alimentícia? Se eu souber fazer de maneira íntegra, por que eu não vou fazer? Não estou falando para dizer não para dinheiro. O que eu estou falando é que o advogado tem que ser fácil de ser encontrado. Ele tem que segmentar a advocacia. Ele tem que gerar uma entropia de autoridade local para ser fácil de ser encontrado. Entendeu? Então, quando você segmenta, subnicha a sua advocacia, você fica fácil de ser encontrado. Então, como que você vai captar clientes de atraso na entrega do imóvel? Não importa se você... Tem uma coisa que se chama efeito tiro de 12. Efeito tiro de 12. Se eu faço vídeos utilizando a ferramenta do Facebook Ads, que inclui o Instagram, eu sempre falo isso porque muita gente não sabe que o gerenciador de anúncios é pelo Facebook, mas inclui o Instagram, que a OAB agora acabou com o mimimi. Graças a Deus eu não tenho mais nenhum advogado me enchendo o saco. Quando eu falo advogado me enchendo o saco, não são vocês. É aquele típico advogado que vê um vídeo meu meramente informativo dentro do provimento 94/2000 da OAB, sem mercantilizar, sem ter conotações mercantis, comerciais, um vídeo meramente informativo, mas patrocinado, coisa que a minha subseção já aceitava, e o cara me mandava mensagem falando que a OAB vai adorar saber desse vídeo. Eu falava, nossa, ela não somente vai adorar, como ela já adora, ela já até regulamentou, de certa forma, o marketing de informação. E a minha subseção aceitava o impulsionamento. E agora a OAB Nacional já permitiu. É lógico que iria permitir. Você acha que médico pode, engenheiro pode, nutricionista pode, todo mundo pode, e vai alijar a advocacia da veiculação do que é moderno hoje em dia? Lógico que não, só que o advogado não pode usar conotações mercantis.
Então, quando eu falo, eu vou fazer um vídeo agora para vocês. Imagina que eu liguei agora meu celular e vou fazer um vídeo de captação de cliente. Quero captar cliente de atraso na entrega do imóvel. Só que eu não preciso falar de atraso na entrega do imóvel. Como assim, Rodolfo? Existe uma coisa que se chama efeito tiro de 12. Se você faz um vídeo explicando algum direito que o consumidor tem no mercado imobiliário, falando sempre com o estômago dele e não meramente informativo, sempre meramente informativo, mas sempre tendo em mente que por detrás daquela informação você tem que trabalhar alguma ganância ou dor. Você tem que trabalhar algum gatilho mental no vídeo. Eu vou simular agora para vocês. Mas o que é o efeito tiro de 12 que eu não expliquei ainda? O efeito tiro de 12 é o seguinte. Às vezes o cliente viu, por exemplo, um vídeo meu falando de IPTU antes da entrega do lote. Ele viu lá IPTU antes da entrega do lote. Ou ele viu um vídeo onde eu falo de vício construtivo. E ele viu em mim uma autoridade jurídica. Ele viu que a minha página só fala disso, que eu sou uma advocacia especializada em direito do consumidor no mercado imobiliário. E ele entra em contato comigo, fala: doutor, eu vi um vídeo seu escritório atua com isso, aqui atrasou a entrega do meu apartamento. Ou seja, ele não necessariamente precisa ver o vídeo de atraso, mas ele viu uma informação de consumidor no mercado imobiliário e eu direcionei o meu patrocínio do Facebook Ads para públicos de interesses em imóveis, e eu recomendo faixa etária de 25 a 45 anos, e aquele público de interesses em imóveis que o algoritmo do Instagram e do Facebook vai entregar, pessoas que curtem construtoras, pessoas que estão curtindo imobiliárias, que estão seguindo construtoras, vendas de imóveis, essa galera interessada em adquirir imóvel, o Facebook e o Instagram vai entregar para esse público um vídeo informativo meu, que é um público que ou está pensando em comprar um imóvel, ou acabou de comprar, ou acabou de assinar um contrato, ou pensa em assinar. Então eu vou direcionar um vídeo para essa galera. E quando eu faço um vídeo informativo, sem mercantilizar, o que acontece? O efeito tiro de 12. Às vezes o cliente viu eu explicando que os juros de obra após a entrega das chaves é ilegal, mas ele está com um problema de piso oco, de infiltração, vazamento, e ele abriu chamada e a construtora falou que o imóvel dele já saiu da garantia. A construtora não está respeitando o artigo 618 do Código Civil? Ou não respeita a súmula 194 do STJ? Responsabilidade civil por 10 anos? E aí, ele acha que, putz, está fora da garantia. Então, assim, ele viu um vídeo que não necessariamente é aquele problema, mas ele viu no meu escritório uma advocacia segmentada ou de boutique que resolve aquele problema. Porque eu patrocinei para públicos de interesses em imóveis, faixa etária de 25 a 45 anos, na minha região, na minha cidade. E mais, a ferramenta do Facebook Ads permite você colocar um raio. Em empreendimentos já entregues, não significa que não tem nada para fazer. Tem muita gente que tem direito lá que não prescreveu. E você pode direcionar o vídeo para ser entregue naquele raio. O Facebook Ads, a ferramenta do Facebook, ele consegue encontrar as pessoas que estão acessando a internet, acessando o Instagram, o Facebook, e que estão naquela circunferência daquele condomínio. E a OAB permite isso. Por quê? Porque o vídeo tem que ser meramente informativo. Mas não pode alijar a advocacia do mercado de trabalho. É lógico que eu não vou fazer vídeos ridículos do tipo: garanto o resultado do processo, não cobro consulta, processo causa ganha, sabe? Eu evito até o clique aqui no Saiba Mais. Isso o pessoal do marketing chama de CTA, né? Call to Action, chamada para uma ação. Você precisa falar para o cara clicar? Ou é intuitivo se ele precisar daquilo? Ele vai clicar, ele não vai deixar de... Ele não vai... não vou clicar porque não chamou para eu clicar. Pelo amor de Deus, então para que você vai se expor? Com a OAB, evita o clique aqui no Saiba Mais, está lá o Saiba Mais, o cara vai clicar, vai ser direcionado para o WhatsApp do meu escritório. Eu já fiz vídeos que o alcance dele, com pouco mais de R$100, atingiu cerca de 44 mil pessoas. 44 mil pessoas interessadas em imóveis na minha região, um vídeo de um pouco mais de R$100, acho que foi R$150. As 44 mil pessoas entraram em contato comigo. Gente, pelo amor de Deus, lógico que não. Nem que eu tivesse uma estrutura de uma Receita Federal no Poupa Tempo daria. Mas
Muitos clientes vieram entrar em contato a ponto de ter que fazer um filtro para identificar e detectar o que de fato é cliente bom, o que é caso bom, o que não está prescrito e começar a trabalhar. Então, para captar clientes em massa, a primeira coisa que você tem que fazer é atuar num segmento, num nicho que seja possível atuar em massa. A compra e venda de imóveis, defender o consumidor no mercado imobiliário, é um nicho muito escalável e os clientes não estão pulverizados, né? Eles estão aí nos mesmos loteamentos, nos mesmos condomínios, nos mesmos grupos de WhatsApp. A irregularidade tende a ser padronizada e em massa. É uma advocacia mais fácil de escalar, muito mais fácil de escalar. Você planta recebíveis muito alto, por isso que eu já estou quase batendo 3 mil processos ativos, já tive muito mais. São os processos ativos que eu tenho hoje. Muitos já se encerraram por acordo, cumprimento de sentença, nem aparece mais nos TJs aí da vida. Mas eu estou com quase 3 mil processos ativos hoje e todos eles captados de maneira bem recente. Até por quê? Porque, primeira coisa que eu defini, eu agora advogo para o direito imobiliário voltado para o consumidor. Se aparecer outras coisas que eu sei fazer, eu faço. Mas eu preciso ser fácil de ser encontrado. Eu preciso ser fácil. Então eu começo a segmentar, eu começo a plantar, eu começo a montar o meu jardim, deixar o meu escritório virtual bonito, ou seja, meu Facebook, meu Instagram fazendo vídeos informativos para o consumidor do mercado imobiliário, patrocinando alguns vídeos e falando com o estômago do cliente. Imagina que eu vá fazer um vídeo de atraso na entrega do imóvel. Vou fazer agora. Desse vídeo pode vir o cliente de IPTU antes da entrega do lote. Pode vir um vídeo, de repente, de juros de obra após a entrega das chaves. Um vídeo de vícios construtivos, eu não sei, pode vir uma porrada de coisa possível, né? Mas vamos supor que eu vá fazer agora um vídeo de atraso na entrega do imóvel. Eu tenho que fazer de uma forma simples, um linguajar acessível, falando com o estômago do cliente, despertando ganância ou dor, mas sempre meramente informativo, tá? Como assim, Rodolfo? Vou fazer agora, vou simular. Se eu for fazer um vídeo falando de atraso, como que eu faria e como que eu não faria? Primeiro, de trás para frente, como que eu não faria? Eu jamais colocaria uma headline escrita assim: atraso na entrega do imóvel antes e depois da nova lei do distrato. Está muito técnico, você não precisa adentrar nessa tecnicidade. Ou eu jamais faria um vídeo começando assim, por mais que vocês encontrem aí alguns anos atrás, vídeos meus, porque eu não tirei, mas eles não estão rodando agora, nos patrocinados. Eu me lembro que um vídeo que eu fiz, que mais de 90%, e essa métrica o Facebook Ads, o gerenciador ele te mostra, mais de 90% das pessoas pararam de assistir o meu vídeo nos primeiros 5 segundos. Eu fiz um vídeo assim: olá, meu nome é Rodolfo, eu sou advogado, fundador da RMR Advogados e especialista em direito imobiliário voltado para o consumidor, e aqui eu vou falar de distrato. Mais de 90% das pessoas tinham saído do vídeo. Caiu fora. Por quê? Porque a métrica do vídeo te informa quantos por cento assistiu até o final. Quantos por cento assistiu 50%? Quantos por cento assistiu mais de 50%? Se 90% saiu nos primeiros 5 segundos, eu comecei o vídeo errado. E muitas vezes o advogado fica perdendo dinheiro, pagando dinheiro para o Mark Zuckerberg, enchendo o cara de grana, para não falar outra coisa, né? E, poxa, mas não tem resultado. Pô, coloquei R$200 nesse vídeo aqui, por uma semana ninguém veio. Por quê? Porque o cara fez um vídeo completamente errado. Ele não conversou com o cliente. Então, você tem que chamar atenção nos primeiros 5 segundos para o cara ver até o final. A headline tem que ser adequada. Vamos fazer um vídeo adequado agora? Eu tenho que chamar atenção nos primeiros 5 segundos. É muito importante. Para quê? Para gerar retenção. Quando eu me preocupei com os primeiros 5 segundos, o percentual de galera que viu o vídeo inteiro ou viu boa parte dele aumentou demais. Por quê? Porque eu chamei uma atenção no começo, ao invés de ficar falando quem eu sou. Isso já está no meu perfil. Tá? Você não precisa falar que você é advogado, especializado nisso ou naquilo, se apresentar, falar seu nome. Então, vamos supor, como eu falei no vídeo agora. Consumidor, você comprou um imóvel, a construtora atrasou, saiba que você tem direitos que a lei te respalda. Você pode optar pelo distrato, ou se você quiser ficar com o imóvel, você pode pedir uma indenização. E aí depende de cada caso.
Inclusive é possível entrar com uma ação para evitar até o pagamento do juros de obra. É importante ver porque cada caso é um caso. Então, se você está nesse verdadeiro drama, saiba que a justiça, o judiciário, já pacificou o entendimento que o consumidor pode optar pelo distrato, por desfazer ou ficar com o imóvel e pleitear uma indenização. E a indenização tem que ser calculada a cada caso. O que eu fiz aqui no vídeo? Eu falei um linguajar simples, acessível, eu não tornei complicado, é o suficiente para um cliente clicar e querer saber mais. Opa, atrasou um empreendimento onde eu comprei. Como que é? Porque eu vou ter que calcular o caso dele. Eu não sei se o caso dele é antes ou depois da nova lei do distrato. Eu não sei se ele quer o distrato ou ficar com o imóvel. Eu não sei quanto tempo atrasou. Eu não sei se vai ser caso de dano moral ou não. Eu não sei se ele está pagando juros de obra ou não. Eu não sei, cada caso é um caso. Então, um linguajar rápido. Então, eu falei de indenização. Eu não mercantilizei. Eu expliquei que cada caso é um caso. Mas ele entendeu o recado. Entendeu? Então, eu não posso fazer um vídeo extremamente técnico, né? Esses dias eu puxei a orelha de um mentorado meu, porque ele fez um vídeo de distrato por desvirtuamento da alienação fiduciária. É aqueles casos em que o consumidor não pegou dinheiro emprestado, não pegou dinheiro emprestado nenhum, ele simplesmente parcelou o preço do lote com a loteadora, só que a loteadora colocou uma cláusula de alienação fiduciária. Ele não estava dando conta mais de pagar o cliente. É um dos maiores escândalos jurídicos do país, tá? Um dos maiores escândalos jurídicos do país. O consumidor vai até a loteadora, não dou mais conta de pagar, o que acontece muito, porque o IGPM explodiu. A loteadora vira e fala, olha, não tem como, tem que aguardar o leilão. Só que o cara não pegou dinheiro emprestado, não pegou crédito imobiliário, não houve empréstimo de capital. Como assim? A alienação fiduciária é uma relação triangular, pressupõe um credor fiduciário que empresta dinheiro para um devedor fiduciante, que é aquele que pega o dinheiro emprestado, comprar um imóvel. Então, se não houve crédito imobiliário, se não houve empréstimo de capital, basta ler a Lei 9.514 de 97, que regula a alienação fiduciária de imóvel, que regula o procedimento de leilão extrajudicial. Um mercado gigantesco, distrato de lote por desvirtuamento da alienação fiduciária, onde é possível sim um distrato, devolver 80% do que o cliente pagou, se foi antes da nova lei do distrato. Se for sob o âmbito da nova lei, muda um pouco o critério. Aí vem esse meu mentorado, sabendo como ele tem que fazer o vídeo. Como que ele fez um vídeo? Você sabia o que é desvirtuamento da alienação fiduciária? Pelo amor de Deus! Ele fez um vídeo para advogado. Uma headline completamente inadequada, publicada, headline é título do vídeo, publicada para públicos de interesse em imóveis, né? Não faz o menor sentido. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, vamos falar com o estômago do cliente? Esse vídeo implica em quê? Qual que é a dor do cliente? O cara que não tem mais condições de pagar o terreno, ele quer desfazer, a loteadora fala que ele não tem direito a receber nada de volta, tem que aguardar o leilão. Ou seja, ele vai ficar com o nome sujo, provavelmente perder tudo que pagou, porque no leilão não vai sobrar nada, e ter o constrangimento de ter um terreno leiloado. Esse é o drama do cliente. Vamos refazer o vídeo? Título. Qual foi que eu sugeri? A loteadora não quer fazer o distrato. Olha o título do vídeo. Mudou, né? Desvirtuamento da alienação fiduciária, nem advogados, a maioria não sabe o que é. Mudou. A loteadora não quer fazer o distrato. Aí eu falei para ele fazer mais ou menos assim. Consumidor, se você assinou um contrato de compra e venda de um terreno, de um lote, não está dando mais conta de pagar porque o IGPM galopou, por exemplo, ou não faz mais sentido aquela compra daquele terreno para você, saiba que você sim tem direito à restituição de boa parte do que você pagou se você não pegou financiamento bancário. Se você não pegou empréstimo de dinheiro, mas apenas parcelou o preço diretamente com a loteadora, saiba que se a loteadora se recusar a devolver parte do que você pagou, falando para você que tem que aguardar o leilão, isso é uma atitude ilegal. E a justiça já pacificou que em casos tais é possível sim solicitar o distrato, ter a devolução parcial do que pagou e evitar o leilão. Então saiba dos seus direitos. O que eu falei aqui, pessoal? Eu não mercantilizei, eu não coloquei um cunho mercantil ou comercial no vídeo, eu passei apenas uma informação ao consumidor, falando com o estômago dele. Eu falei, consumidor, você comprou um terreno, não está dando mais conta de pagar, foi na loteadora, ela falou que não tem mais o que fazer, que tem que aguardar o leilão. Se você não pegou dinheiro emprestado ou não financiou com banco, saiba que você sim tem direito à restituição de parte do que você pagou. Você não precisa aguardar o leilão. Quando eu falo a justiça já pacificou o entendimento,
Eu não vou falar jurisprudência, pessoal. O cliente não sabe o que é jurisprudência. O cliente não sabe o que é alienação fiduciária. O cliente não sabe o que é desvirtuamento da alienação fiduciária. Nós, advogados, temos que saber apertar a tecla SAP, falar com o estômago do cliente de uma forma que ele entenda. Sabe? Parar de métrica de vaidade. Quando eu faço um vídeo de captação de cliente, eu não quero palminha de colega, não. Eu não quero curtitinha de colega nem de parente. Eu quero o cliente clicando e sendo direcionado para o WhatsApp do meu escritório. Tá bom? Então, quando ele mudou a headline, o título do vídeo, e abordou de forma diferente, impulsionando para público de interesse em imóveis, apareceu o cliente. Não só de distrato, apareceu IPTU antes da entrega do terreno. Aí ele me manda mensagem: nossa, Rodolfo, não acredito, 27 pessoas entraram em contato, só que foi de IPTU antes da entrega. Vamos despertar o efeito manada dentro desse loteamento. IPTU antes da entrega do lote, que maravilha. Aí apareceu um outro caso lá, acho que de cotas de resort, enfim. Ele tá se beneficiando do efeito tiro de 12, tá bom? Professor, tem condições de gravar a live? Eduardo, eu acho que vai ficar gravada. Pessoal, falei demais. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode me fazer, e não fez, pode me mandar no direct, tá? E se tiver alguma pergunta aí no decorrer da live que eu não respondi, eu não vou agora sair caçando a pergunta, me manda no direct que eu respondo. Ou tem a caixinha de pergunta que eu sempre abro nos stories. Se de repente a pergunta é muito extensa, manda ela por áudio, eu respondo. Pelo menos eu tento, mas ainda dou conta. Eu respondo todo mundo que manda mensagem no direct para mim, literalmente todo mundo. Às vezes eu demoro um dia, às vezes 2, às vezes menos, às vezes é quase papum, né? Eu tiro momentos do meu dia para responder os directs. Então, se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma pergunta para fazer, ou se você fez e eu não respondi, me manda no direct, tá bom? Vou deixar essa live gravada, ela vai agora para o GVT. Obrigado a todos que me honraram aí com o tempo de vocês, porque nem sei quanto tempo de live deu. Quer ver? Agora, que horas são? 9 horas, mais de 2 horas. Professor, né? Responde no WhatsApp. O Jefferson, é verdade. O Jefferson, acho que ele tem, acho que é aluno, eu não sei se o Jefferson, acho, professor, responde no WhatsApp, o Jefferson, acho que ele é meu aluno da última turma. Eu acho que é aluno dessa última turma. O pessoal da turma anterior, eles têm meu WhatsApp pessoal, então eles têm a oportunidade de fazer perguntas na plataforma da Hotmart, que é interessante fazer por lá também, porque às vezes a dúvida que o aluno tem é a dúvida que poderia ser de outros colegas. E eu estou com 119 alunos na turma, né? Então, às vezes, a pergunta que o aluno faz é a dúvida que outros colegas teriam. Mas eu gosto de franquear meu WhatsApp pessoal, porque às vezes o que acontece? O tempo não para, né, galera? Como já dizia o Cazuza. É o Cazuza? É o Cazuza, eu confundo com o Lulu Santos. O tempo não para. Então, imagina se de repente o colega advogado que me honra como meu aluno e que é meu aluno e colega e mentorado, de repente está com algum problema, alguma situação. Eu preciso dar efetividade para isso, né? De repente ele não pode aguardar, concluir todo o curso, ver todas as aulas e aguardar as aulas que ainda estão por vir para depois começar. De repente já apareceu alguma coisa para ele, de repente ele já fez um vídeo e já está aparecendo alguma coisa para ele, ele precisa tirar alguma dúvida. Então eu franqueei meu WhatsApp pessoal aí para tirar dúvida dos alunos, tá bom? Gabriel, eu que agradeço, tá? Obrigado pelo seu feedback. Tatiane, obrigado. Fernando, obrigado. Jefferson, eu acho que você me mandou mensagem no WhatsApp esses dias, já vou responder saindo dessa live. Cap Silva, que sempre está presente. Pessoal, quem mandou salve para mim, quem mandou feedback, agradeço demais. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês até essa altura da noite. Sei que vocês estão cansados, poderiam estar se divertindo, mas preferiram estar aqui tendo um conteúdo denso e pesado, tá bom? A live vai ficar gravada no IGVT. Um abraço a todos.